E aí, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês, dessa vez sobre uma tier list dos sobreviventes, né, das perks de sobreviventes. Então vocês podem ver aqui que tem todas as perks aqui. O jogo diz que tem 282 perks, então vai ser um vídeo longo, tá? Já adiantei pra vocês. Mas eu quero fazer um vídeo completão aqui, principalmente pra ajudar os iniciantes. É sempre bom deixar ressaltado aqui, né, que essas tier lists podem sempre e vão estar sempre atualizando, beleza? Porque sempre vai ter novos sobreviventes e novas perks vindo aí pro jogo. Então, consequentemente, né, essas perks aí vão acabando ficando desatualizadas, elas vão sofrendo buffs, nerfs, enfim. E aí, por conta disso, eu vou ter que fazer vídeos atualizados. Então, sempre que lançar uma atualização, se vocês quiserem ver novas perks, se tiver reworks também, eu posso estar trazendo aqui pra vocês, falando sobre, tá? Tudo vai depender do comentário de vocês e do que vocês vão querer aí no canal, fechou? Já queria deixar desde já um agradecimento especial aí pra todo mundo que viu o vídeo de tier list aí de Killer, seja quem falou bem, seja quem falou mal, seja quem não leu o comentário ou mesmo não entendeu que no vídeo eu tava dizendo que era a minha opinião. Independente disso, mano, vocês apoiaram demais, o vídeo foi muito bem, então graças a isso eu agradeço demais a vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo, espero que a gente consiga ter o mesmo, se não o melhor apoio nesse vídeo aqui de vocês, vindo de vocês, beleza? Bom, eu quero ressaltar aqui de novo, é sempre bom, é sempre importante falar isso aqui pra vocês, e mesmo muita pessoa ignorando, eu sempre vou ficar ressaltando isso, porque eu acho que é uma coisa super válida. Essa tier list aqui, essa tier list, fala da forma que você preferir, ela é com base na minha opinião, na minha experiência de jogos, ok? Eu não estou falando sobre o meta, eu não estou falando sobre qual é mais quebrada, qual é mais fraca, eu estou dando a minha opinião sobre o que eu acho correto, ok? Quero deixar isso claro, gente, porque teve muita gente vindo comentar no vídeo anterior, né? Eu tive que refutar muita pessoa, mas foi chato pra caramba, eu até ignorei alguns comentários, porque realmente tinha muita gente enchendo o saco, reclamando de, você colocou a Hunters no tier D. Maluco, se eu quiser eu coloco a Hunters no tier F, se for a minha opinião, tá ligado? Você não pode mudar isso, é a minha opinião. Se eu tivesse fazendo uma tier list sobre o meta, sobre uma tier list profissional, especializada para o meta e quais são os killers mais fortes e qual vale mais a pena, né, você jogar para ser o melhor killer de todos, aí realmente eu poderia colocar Hunters aqui no tier C, no tier B, porque se eu montar uma build completamente plana com ela, colocar os addons certos e usar a mobilidade dela para poder atravessar o mapa, matando sobreviventes, strafando todo mundo, dando HS, acabou, beleza, fechou. Hunters, se você quiser colocar no tier S, beleza? Tranquilamente. Só que eu não tô falando sobre isso naquela tier list, assim como eu não tô falando nessa tier list aqui sobre o que é meta, o que é forte. Eu estou dando opinião para iniciantes, o que eles devem seguir, o que eles devem fazer pra se darem melhor no jogo e pra se divertir. Eu quero deixar claro também que o importante aqui, gente, acima de tudo, acima de forte, acima de fraco, acima de qualquer coisa, é se divertir, tá? Teve muita gente que entrou na brincadeira e ficou chateado porque o Ghost ficou muito abaixo, o Ghost ficou muito acima, mas não importa, gente, se você se diverte jogando Ghostface, se pra você é um tier S em diversão, joga com ele, mano, seja feliz, tá ligado? Nada te impede, o jogo tá aí pra você se divertir mesmo, beleza? Eu só tô aqui pra dar um guia pros iniciantes, fechou? Eu não queria ter que fazer um começo tão chato e tão longo quanto esse, mas eu senti na necessidade de falar pra essas pessoas, pelo amor de Deus, mano, se você for comentar que não, por exemplo, a perk aqui, ó, Ás na Manga, é porque ela não pode estar no tier S, ela tem que estar no tier F, então nem comenta, tá ligado? Se você quiser comentar sobre isso, fala assim, mano, minha opinião é essa daqui, tá? Eu acho que essa perk aqui devia estar no C, ao invés de estar no D, por exemplo, e é por conta disso, beleza? Mas é só a minha opinião, assim como teve muita gente respeitosa, muita gente muito foda que comentou aí no vídeo, inclusive eu agradeço vocês, gente, vocês foram incríveis, mano, teve muito comentário legal pra caramba, tá bom? E é isso. Então, só sai, mano, se você for comentar besteira, nem comenta, porque você vai perder muito tempo da sua vida escrevendo um negócio gigante que eu simplesmente vou ignorar ou apagar. Então, comenta algo construtivo, sabe? Não somente pra você, não somente pra mim, mas também pro público geral, beleza? Vamos construir uma comunidade saudável, gente. Para de ficar se xingando, brigando, parem de ficar estragando uma comunidade que a gente pode construir de forma incrível, beleza? É isso, gente. Desculpa aí pelo desabafo, muita gente não precisava ouvir isso, mas eu achei que seria necessário, porque aquele vídeo deu muito bom. Então, que não teve muitas pessoas indo lá ver, mas graças a Deus a comunidade lá tá até que bem respeitosa agora, né? Eu acho que eu consegui filtrar bem e agora tá tudo certo, beleza? Então, só avisando vocês, minha opinião, tá? Ressaltando aqui, minha opinião, vou colocar bem grande na tela. Então, isso aqui é a minha opinião das perks de sobrevivente que eu considero boas e as que eu considero ruim. Fechou? É isso, bora então começar com o vídeo, gente, sem mais enrolações, desculpa aí a demora, e é isso, bora. Então, vamos começar aqui, né, justamente com o Ás na Manga, que tá traduzido como Ás no Buraco. Bom, essa perk faz com que basicamente quando a gente vasculhe, né, ali no baú para pegar algum item e tal, esse item pode vir já com addons, beleza? Indo de muito raro a comum, enfim, e é basicamente para isso, tá? Basicamente se você quiser, vamos supor, pegar uma lanterna já com alguns addons, você usa essa perk aqui, só que aí que tá, né, mano, você já ganha muitos addons jogando na Blood Web, né?
conforme você vai comprando coisas lá na teia de sangue, né, você já vai conseguindo bastante addons, então não tem uma necessidade tão grande de você precisar disso, sabe? Nas partidas eu acho que vale mais a pena você realmente ou ir com um item já com addon, ou você pegar o item só pra usar mesmo, depois descartar, ou acabar levando, né, depois que escapar a partida pra conseguir esse item, enfim. Mas eu não acho que seja uma perk tão necessária, tá? Ela tem o seu valor, eu acho que sim, é uma perk legal, acho que dá pra tirar um bom proveito dela, dependendo de como você vai fazer a sua build, como que você vai estar montando, né, as perks ali da conjunção da sua build, pra você poder jogar, ou dependendo de como for a sua estratégia. Mas, num geral, assim mesmo, eu acho que essa perk aqui do Ace, ela é uma perk situacional, beleza? Eu não acho que você vai estar necessitando dela, ela não é, meu Deus, muito útil, vai salvar a sua vida na partida de forma nenhuma. Só que dependendo da situação, de como você vai fazer ali a sua build, pode ser que essa perk aí vai estar ajudando você demais, ou pode ser que ela te ajude de menos, beleza? Então, pra mim, ela é uma perk bem situacional. Eu não vou nem colocar ela como mediana, porque mediana seria uma perk que, pô, vai ser versátil em várias ocasiões, né? Aqui não, eu acho que ela realmente é uma perk situacional. Inclusive, já falando aqui pra vocês, né, lendo aqui a tabelinha que eu criei, é o seguinte. Aqui são as perks Tier S, né, que são muito úteis, vão servir pra todas as ocasiões, ou praticamente todas, tipo 99% delas. Tier A são perks úteis, vão ser boas sim, mas não são tão boas quanto as S, beleza? Estão ali, legais. Depois tem o Tier B, que são as medianas, né? E essas perks medianas, elas servem pra quê? Pra, mano, sei lá, eu preciso usar essa perk aqui numa situação específica, ou em mais de uma situação específica pra poder fazer alguma coisa, enfim, e aí ela vai servir legal, né? Não é nem tão forte nem tão fraca. E aqui é situacional, né? Que é mesmo no caso do Ace aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, né? Que basicamente é uma perk que você pode usar em algumas builds, mas não quer dizer que ela vai funcionar sempre. Porque às vezes você pode pegar um mapa com addon, senão que você queria salvar na lanterna, tá ligado? Não tem como você escolher o item que você vai pegar. Então varia muito da situação, muito da build que você tá querendo montar, beleza? Mas se você quiser argumentar que ela tá aqui no mediana, porque provavelmente é uma perk que você pode usar mais vezes na partida por estar abrindo mais baús, também é válido, tá? É válido você deixar aqui em mediano. Mas eu acho que ela é uma perk bem situacional mesmo, gente. Tipo, depende muito do que você tá pretendendo fazer com essa perk, sabe? Senão ela nem vai te servir muito, beleza? Na minha opinião, é basicamente isso, fechou? Vamos agora então pro Adrenalina, né, mano? Adrenaline. Adrenalina, mano, que é uma perk que faz com que você consiga se curar instantaneamente quando o último gerador é concluído, curando também um estado de saúde. No caso é a mesma coisa, mas vocês entenderam. Vocês curam um estado de saúde se você não estiver enganchado, e você também ganha o efeito de celeridade. E caso você não entenda dos efeitos do jogo, tem um cardzinho aí em cima pra vocês verem na tela, pra depois que vocês terminarem esse vídeo aqui, vocês irem dar uma olhada, que é sobre todos os efeitos do jogo. Eu tô explicando lá certinho, bonitinho, pra vocês entenderem perfeitamente como funcionam os efeitos aqui do jogo, né, do DBD, principalmente pra quem é iniciante. E aí vocês vão poder se beneficiar bastante desses efeitos, beleza? Sabendo jogar com eles fica muito mais fácil, muito mais legal de jogar, e vocês também não vão ficar passando por situações de estresse sem entender nada do porquê tá acontecendo algo com vocês, tipo cair num hit porque você tá exposto, ou por exemplo você ficar rápido do nada, sendo que na verdade é só a perk que te deu celeridade, beleza? Enfim, você ganha aí, né, mais 50% de celeridade por 3 segundos, depois você fica exausto por até 40 segundos, beleza? É basicamente isso, a perk de adrenalina. Eu ia falar 60 segundos, só que 60 segundos é pra quando você tá no primeiro nível dela. No terceiro, reduz até 20 segundos, né? Então você fica com 40 segundos, beleza? Ainda assim, é uma perk muito legal, só que ela já foi muito mais útil, tá? Eu vou colocar aqui que ela é uma perk útil, ela pode salvar você nas partidas, ainda mais se você estiver fugindo do killer, você ganha um boostzão, recupera sua saúde e sai correndo, caso esteja machucado. O único ruim dela é que se você estiver no mending, né? Aí realmente lasca um pouco, porque você vai curar só o mending, você vai continuar machucado. Então também tem que tomar cuidado com isso. E ela também é muito boa, caso você não tenha ninguém pra te curar naquele momento da partida, a adrenalina vai fazer a boa, vai te curar ali, você consegue salvar, ou sair correndo, ou levantar, caso você esteja derrubado o killer tentou fazer slug, ou mesmo você consegue ir pro portão e abrir, beleza? É uma perk bem útil, só que ela não é muito útil porque basicamente ela quebra, né? Você não pode mais se curar quando tá no gancho, antigamente você podia, então você ia pro gancho, já saía curadíssimo, correndo rapidão a milhão ali, mano, é uma perk extremamente boa, tá? Hoje em dia, já deixaria ela aqui no útil, já não acho que ela é mais tão boa assim, beleza? Vamos agora então pros cuidados posteriores. Cadê essa perk? Aqui, achei. Cuidados posteriores, vamos colocar ela aqui na frente, vamos fazer o dela primeiro. Eu tô fazendo aqui na ordem do patch da Behavior mesmo, tá? De todas as perks aqui na ordem da Behavior, por isso que eu vou fazer desse jeito, eu acho que fica um pouco mais fácil, beleza? Essa perk basicamente faz com que você libere o potencial da habilidade de leitura de aura, beleza? E aí você consegue ver a aura de todos os sobreviventes que você resgatou de um gancho, ou que resgatou você de um gancho, que curou completamente você, ou que foi completamente curado por ele, caso você tenha sido.
E eles também podem ver a sua aura. Isso acontece com até 3 sobreviventes, dependendo de como tiver upado essa perk. Se você upar ela no máximo até ela ficar roxinha, aí vai até 3 sobreviventes, beleza? E todos os efeitos dessa vantagem são redefinidos quando você é enganchado pelo assassino, ou seja, eles meio que são anulados completamente, beleza? E aí você tem que fazer tudo do zero. De novo, no caso. Bom, mano, ela é uma perk legal, ela é uma boa perk de leitura de aura, né? Principalmente pra você ver os sobreviventes. Só que, assim, eu também considero que ela seria ou mediana ou situacional, beleza? Uma dessas duas aqui. E por que eu falo isso? Porque apesar de você conseguir ver as auras, e beleza, isso é bem legal mesmo, só que, mano, vai depender bastante. Porque, assim, se você estiver em SWF, por exemplo, ou se você estiver jogando uma partida normal, nem sempre isso vai fazer a diferença pra você ganhar uma partida, entendeu? Principalmente porque, pô, você tá vendo a hora do sobrevivente, beleza? Você sabe onde ele tá indo, ou você vai fazer algum gerador, beleza? Você vai ter essa informação. Só que, mano, ter informação do killer é muito mais importante do que você ter a informação de um sobrevivente. Se você estiver em SWF, essa perk vai ser inútil, e se você estiver jogando em uma partida normal, pode ser que você vai ver os caras trollando, nem sempre eles vão querer te ajudar, nem sempre vai ser tão útil. Só vai ser bom se você realmente combar com alguma perk de fazer gerador rápido, por exemplo, o Provice, né? Aí sim vale a pena você ir até o sobrevivente, só que tem perks que eu acho que fazem esse trabalho um pouco melhor do que a cuidados, né? Cuidados posteriores do Jeff, beleza? Então, pra mim, ela é uma perk bem situacional, depende bastante do que você tá tentando fazer na sua build, beleza? Depois, então, vamos pra perk da Feng Min, Alerta, mano. Essa perk faz com que, basicamente, você consiga ver a aura do killer sempre que ele estiver realizando uma ação de quebrar uma pallet, parede, o que for, ou algum dano, né? Causando algum dano, por exemplo, dando hit em alguém, entendeu? E aí você consegue ver a aura do killer em até 5 segundos, beleza? Essa sim é uma perk muito boa, ela sim dá pra você ter uma boa noção da onde tá o killer, do que tá rolando, é uma perk bem legal sim, então eu vou colocar ela aqui em mediana ou útil, tá? Tô pensando aqui agora, porque assim, você consegue ver a hora do killer por 5 segundos, faz uma grande diferença, tá? Principalmente se você já faz um gerador, você sabe se o killer tá realmente em chase, se ele não tá vindo pra você, porque às vezes o killer pode quebrar a pallet e virar na hora pra você, né, e acabou. Então, você já consegue sair dali. Ela é uma perk útil, mano. E outra coisa, o cooldown dela não existe, basicamente, porque você sempre vai conseguir ver, sempre que ele quebrar, essa perk vai recarregar e você vai conseguir ver de volta. Eu acho que sim, ela é uma perk útil, ela vai te ajudar demais, principalmente se você estiver começando agora no jogo. Pô, você vai ver a hora do killer em vários momentos, você vai saber pra onde ele tá indo, o que ele tá fazendo. Eu acho que sim, ela é uma perk muito útil, principalmente pra iniciantes, beleza? Próxima perk, então, vamos pra perk da Yui aqui, ó. Vamos pra perk do custe o que custar, ou, como tá traduzido aqui, necessário qualquer meio. Que tradução é essa, né, cara? Inclusive, peço desculpas pra vocês, pessoal, se eu estiver vendo algumas traduções erradas, é porque são as traduções aqui do DBD do site de info deles, beleza? Mas vocês sabem quais perks são, imagina aqui pela fotinha, né? E qualquer coisa eu falo pra vocês também, ó, essa aqui é a perk da Yui Kimura. Aí vocês vão saber que é a perk dela e vocês vão poder se guiar por aí, beleza? Mas se a tradução estiver errada, peço perdão, gente. Não é minha culpa, realmente o site traduziu dessa forma, não faço ideia do porquê, beleza? Mas bom, basicamente essa perk faz com que você consiga ver as pallets que foram dropadas, e aí você vai até essas pallets e consegue apertar um botão, né, específico, e aí você consegue basicamente levantar essa pallet de volta, como se nada tivesse acontecido, ela pode ser dropada de novo, e aí continua chase, enfim, é uma perk muito legal, só que ela é uma perk mediana, tá? E o porquê que ela é uma perk mediana? Apesar de ela ser boa, você precisa estar em SWF para avisar o pessoal, caso o contrário, eles não vão saber que essa pallet foi levantada, não vai ter nem ideia de que você pode lupar ali de volta, e outra coisa, o killer geralmente tende a quebrar as pallets, então raramente você vai conseguir usar essa perk, varia bastante, tá? Eu consegui usar ela em live, mas também foi uma perk bem situacional. Só que ainda assim eu vou colocar ela acima, porque ela pode sim salvar partidas, principalmente se você estiver em SWF, que é jogando com seus amigos, você vai lá e fala pra eles, ó, levantei a pallet aqui em tal lugar. Ou por exemplo, tô aqui no 8, levantei a pallet. Aí o cara tá no 9, ele vai pro 8 e consegue dropar a pallet de novo, entendeu? E isso é muito útil também, caso vocês queiram saber mais, tem um vídeo no meu canal aí, é um shorts. E ele explica certinho pra vocês como se localizar aí em SWF, que nem um pro mesmo, sobre o teclado numérico aí do seu PC, beleza? Mas voltando aqui então a perk, ela é uma perk muito boa, ela é uma perk muito útil também, só que como eu disse, né, ela não é nada demais, não é tão quebrada, não é tão fraca, pra mim ela fica aqui no mediano tranquilamente, beleza? Vamos agora então pra perk da Elod aqui, né, pra perk avaliação. Essa perk te dá até 3 tokens, beleza? No início da partida, e você consome um token a cada vez que você tenta remexer um baú, beleza? Pra encontrar mais itens, porque pra quem não sabe, quando você tenta abrir um baú, ele te dá um item só, mas com essa perk não, você consegue vasculhar de novo ele, remexer ali e pegar mais itens, beleza? E também aumenta, se não me engano, em até 80% da sua velocidade quando você for abrir esses baús aí pra pegar os itens, beleza? Então, mano, ela é uma perk legal, ela é uma perk boa,
Não vou dizer que não é uma perk, meu Deus, extremamente útil, extremamente essencial, porque não é. É mais caso você precise pegar mais itens mesmo, ou deixar itens espalhados aí pros sobreviventes pegarem, né, durante a partida. Então, mano, ela vai ser bem situacional, tá? Depende bastante do que você vai fazer com essa perk aí, tá? Se você estiver procurando algum item específico, vai aumentar a sua chance de conseguir esse item. Só que, como eu disse, tem a Blood Web pra isso, né? Então você pode pegar lá na Blood Web e nem vai fazer diferença você precisar pegar na partida, beleza? Então é basicamente isso. Vamos agora então pra perk Autodidata, que é a perk do Adam. Basicamente, ela reduz a penalidade por testes de perícias falhos durante a cura de sobreviventes e ela concede também um ponto de progressão a cada teste de perícia bem sucedido quando for curar alguém até o máximo de 5 tokens, beleza? 5 pontos. E ela serve basicamente pra isso, tá? Pra curar os sobreviventes e pra você não ser tão penalizado caso você erre esses testes. Ela é uma perk legal, mas também nada demais, cara. Eu acredito que pra você que tá começando e pra você que não vai montar nenhuma build pra curar sobrevivente, ela é uma perk ruinzinha, tá? Ela não é inútil, com certeza, mas ela é uma perk ruinzinha, tá? Ela é a primeira perk aqui que eu não acho nada demais, ainda mais que se você não estiver usando o kit médico, ela não funciona, basicamente ela fica inativa, então você não vai conseguir ter o boost de cura, né, usando o kit médico, só vai conseguir nas mãos nuas, então eu não acho que é uma perk tão boa assim, tá? Comparada a essas daqui de cima, ela fica bem abaixo, beleza? Vamos agora então com o Babysitter, né, mano? Com a perk Babá. Essa perk do Steve é uma perk bem legal, e ela funciona da seguinte forma: ela revela a hora do assassino por 8 segundos e concede ao sobrevivente que foi desenganchado por você um bônus de 4 a 8 segundos de celeridade, além de remover temporariamente as marcas no chão, né, aquelas marcas de arranhões vermelhos de sangue, e as poças de sangue também, beleza? Ela ajuda bastante caso aquele sobrevivente esteja sendo tunelado, para ele conseguir fugir ou ganhar uma certa vantagem ali, se esconder, ainda mais se tiver Death Hook, né? Isso garante muita vantagem aí pro time, ainda mais se você tiver SWF, cara. Nossa, ó, perfeita essa perk, beleza? Então, ela é uma perk útil, tá? É uma perk que vai ajudar bastante, sim, principalmente se você estiver em SWF, como eu falei. Se você não estiver em SWF, vamos considerar aqui, gente, um cenário onde vocês estão jogando solo, beleza? Não só SWF. Ainda assim, ela é uma perk mediana. Você vai estar ajudando o pessoal ali, mesmo que você não conheça eles, mesmo que você não jogue com eles, você vai estar ali conseguindo ajudar o pessoal a fugir mais rápido e tal. É uma perk legal, beleza? É uma perk mediana, mas ela é legal. E agora vamos pra perk do Renato, né, mano? Aqui, o jogador tático. Ela basicamente faz com que quando o killer pegue algum sobrevivente, né, no ombro pra colocar no gancho, né, enquanto o sobrevivente estiver sendo carregado, você ganha um bônus aí de velocidade, tá? Sua celeridade aumenta em 50% por até 5 segundos, mas você tem que correr enquanto essa perk estiver ativa, né? Ela fica ativa por 10 segundos. Se você correr durante esse tempo, você fica 50% mais rápido por até 5 segundos e é perfeita pra você conseguir salvar o pessoal, né, na lanterna, na pallet, enfim. Mano, essa perk é bem legal, ela é muito boa. E ela não é situacional, tá? Porque você não precisa estar em SWF pra conseguir salvar o pessoal. Você pode só estar jogando com randoms e ainda assim salvar eles, sabe? É só você seguir eles e você consegue, basicamente. Na maioria dos casos, né? Se você acertar o time. E eu também tenho um vídeo shorts falando sobre acertar o time aí pra salvar, então dá uma olhada aí no canal que vai te ajudar demais, beleza? E claro que, como toda perk de exaustão, tipo a adrenalina, você fica exausto depois, né? E aí você precisa esperar a exaustão acabar pra você poder usar qualquer outra perk de exaustão de novo, beleza? Ainda assim, é uma perk muito útil, beleza? Não muito útil no sentido do S, mas muito útil dependendo de como você for utilizar ela. Só que ela não é extremamente quebrada, então eu não acho que ela merece estar ali em muito útil não, porque também depende do timing, depende se você estiver perto o suficiente para conseguir chegar até lá, né? Porque se você estiver muito longe, você não chega para salvar a tempo. Só que, na maioria dos casos, se você estiver seguindo já aquele sobrevivente, você consegue salvar ele. Principalmente se ele tiver Death Hook, beleza? Pode fazer toda a diferença na partida. Agora vamos pro Balancing Land, né? Pro pouso equilibrado, acho que é assim que se diz. A perk da Nia. Ela basicamente é uma perk de exaustão, então todas as perks de exaustões, só pra explicar aqui pra vocês, gente, pra também não ter que ficar prolongando tanto, explicando sempre de cada uma, é basicamente uma perk que faz com que depois que você desencadeia uma situação específica, você ganhe 50% de celeridade por até 3 segundos e depois fique exausto por até 40 segundos, beleza? Essa perk aqui da Nia, ela faz a mesma coisa, uma perk de exaustão, só que a diferença é que ela só se ativa quando você cai de um lugar muito alto, beleza? Então se você estiver num mapa onde tem muitas construções, tipo o Rei Leão mesmo, e você cair de lá, você não vai ficar naquele cooldown, né, aquela demora que você tem, porque todo sobrevivente quando pula, falaram que ele quebra a perna, né? Então ele tem um delay pra poder continuar correndo, coisa que o killer não tem. É um kill absurdo, sim, porque ele consegue sempre acertar hit se você pular. Porém, ainda assim, é uma perk legal porque ela vai meio que counterar isso, né? E aí você consegue correr super rápido e o killer não vai conseguir acertar o hit em você. E quase ninguém usa Balancing Land, então provavelmente o killer nem vai estar esperando
e ele vai acabar errando o hit, beleza? Mas também não é uma perk totalmente quebrada, né? Porque tem mapas que não tem construções altas, então aí ferra um pouquinho, né? Pra conseguir usar essa perk aí, beleza? Então por conta disso, gente, eu vou colocar ela aqui em uma perk útil, mas também não é quebrada, beleza? É uma perk que funciona assim muito bem, só que depende também de como que você vai utilizar ela e também depende do mapa, né? Agora não tem como mais forçar mapa, então basicamente você vai ficar meio que à mercê ali se vai ou não poder funcionar. E parando pra pensar, eu vou colocar lá uma perk mediana, vai? Eu vou colocar ela aqui porque eu acho que tem perks muito mais úteis que ela e que podem fazer total diferença na partida, coisa que o Balance Lane só pode te dar no máximo alguns segundos de chase a mais, ainda mais se você não encontrar um loop perto, né? No Rei Leão é bem difícil encontrar loops perto dele, então depende do mapa, depende muito. Pra não deixar em situacional, vou deixar aqui mediana, beleza? E é isso. E agora vamos pra inspiração bárdica, né? Inspiração de bardo. Essa perk basicamente faz com que você comece a tocar o seu alaúde, e aí basicamente você fica com uma cara bizarra enquanto você toca. Um monte de gente usa pra meme mesmo, pra ficar zoando, ficar em volta da pessoa, mas basicamente o que ela faz é que quando você usar ela, quando usada pelo sobrevivente, ela concede um bônus pro teste de habilidade de até 3% de chance de sucesso em teste de perícia, beleza? Dá pra você acumular em até o máximo de 9%. Ela aumenta a eficiência de reparação dos geradores, né? De acordo com o guia de mecânica do DBD. Só que ainda assim, mano, não é uma perk, meu Deus, quebrada nem nada assim, tá? Ela é uma perk bem mediana, pra não dizer ruim até, tá ligado? Depende muito de como você estiver usando ela, mas eu vou deixar ela em mediana porque ela aumenta a velocidade, né, dos testes, enfim. Só que ainda assim, mano, não dá pra subir ela nem a pau. Eu tô até pensando em descer ela, um pouco situacional, né, depende muito. Então, eu não sei, mano, não sei. Pra não ficar tão estranho, vou colocar ela aqui, então, em uma perk situacional, beleza? Vai depender bastante da situação que você tá utilizando essa perk aí, se tiver sobreviventes perto, se não tiver, como é que... Sabe? Depende bastante. Não que ela seja uma perk que precisa de sobreviventes perto, tá? Mas o que eu tô dizendo aqui é que vai variar bastante se tiver frangeador ou não, beleza? Fora que também você grita, tá? Se você tirar 11, por exemplo, com ela, você grita, então pode acabar... se o killer tiver um fone bom, né? Pode acabar alertando ele. E, inclusive, se você for killer e quiser um fone bom, ou você for um sobrevivente e quiser periféricos bons, acesse o link na descrição, mano. Na Amazon, sem nenhum custo adicional, você pode comprar periféricos ou consoles e vai estar me ajudando demais, beleza? É isso, gente. Tamo junto. Bora continuar com o vídeo aqui. Agora vamos com a perk Melhor Juntos. A perkzinha aqui da Nancy, beleza? Basicamente, essa perk faz com que você consiga revelar a hora de um gerador para todos os sobreviventes próximos quando um deles estiver reparando, beleza? E se o assassino derrubar um sobrevivente perto do gerador enquanto você repara ele, a perk também revela a hora de todos os sobreviventes por um breve momento, beleza? Então assim, mano, ela é uma perk extremamente situacional, na minha opinião. Porque assim, você vai ver a hora do gerador, só que, mano, na verdade, gente, aqui vamos ser sinceros, mano. Essa perk aqui, ela é tão ruim que eu vou até colocar ela aqui inútil, tá? Porque é o seguinte, você consegue ver a hora dos sobreviventes e também a hora do gerador. Só que, pessoal, essa perk não vai te ajudar em absolutamente nada, mano. Você vê a hora dos sobreviventes perto ou não, e se o killer estiver por perto ou não, eu não acho que pra você, principalmente tá começando o jogo, não vai fazer praticamente diferença nenhuma, tá? E tem perks que são muito mais úteis, que fazem o mesmo papel, só que de forma muito mais competente nas perks. Então, pra mim, essa perk vai ficar aqui inútil, porque tem perks que fazem um trabalho muito melhor que o dela. Fechou? Agora vamos pra perk aqui da Rebeca, Melhor que Novo, ou Novinho Folha, alguma coisa assim. Basicamente, gente, essa perk faz que quando você cura alguém, essa pessoa que foi curada, ela receba um bônus em até 16% pra fazer, pra abençoar algum totem, limpar algum totem, ou curar, e acho que até pra abrir baús, alguma coisa assim. Basicamente, você aumenta a velocidade daquela pessoa pra qualquer coisa que ela for fazer. Pra mim, com certeza é uma perk situacional. Com certeza, mano. Você vai curar a pessoa pra ela poder ficar mais rápida, mas não é pra gerador, então, tipo, é só se ela for abençoar algum totem, for fazer uma coisa, você vai precisar estar em SWF com o pessoal pra poder conversar sobre isso. Falar, mano, vou ativar aqui agora pra você poder fazer algum totem de cura, ou alguma coisa assim do tipo. Então, mano, pra mim ela é bem situacional, se não, uma perkzinha ruim, beleza? Eu vou deixar ela aqui porque já tem muita perk situacional aqui, tá? Então eu vou dizer que ela é uma perkzinha ruim, mas eu vou deixar ela liderando aqui, porque ela pode ser útil dependendo da situação, né? Se você tiver em SWF. Só que se você tiver com Handle, provavelmente ninguém vai perceber tanta diferença assim. Só se tiver outro sobrevivente pra curar e dá pra dar um Double Heal, mas também tem perks que fazem esse trabalho melhor, beleza? Fora que o Double Heal em si já é bem rápido, então acho que não é tão necessário assim, tá? Agora a gente vamos pra perk aqui do Leon, beleza? Amor da Bala. Eu realmente não sei como é que tá traduzido essa daqui. Mas basicamente ela faz com que você reduza o ruído seu e da pessoa que você estiver curando, beleza? Ela é tipo um Iron Will, só que um pouco melhor, mas ao mesmo tempo um pouco pior pra pensar, né? Porque depende muito, se você estiver curando a pessoa, você vai ativar essa perk e não naturalmente. Já o Iron Will, ele é o tempo todo, então, por mais que você não afeta a outra pessoa, o Iron Will eu acho que ainda consegue ser um pouco mais útil. Olha que o Iron Will tá nerfado, né? Então, eu vou deixar ela aqui numa perkzinha ruim, tá?
Pode fazer diferença caso você esteja curando o sobrevivente e o killer esteja tunelando o sobrevivente, né? O outro sobrevivente. Aí onde vocês vai emitir nenhum tipo de ruído. Então, situacional pra ruim, mano. Acho que eu vou deixar ela aqui na frente da Rebeca de ruinzinha, mas ainda assim dá pra você, dependendo de como você for fazer a build, se tiver em SWF, você consegue fazer uma coisa legal, só que eu não acho que ela seja tão situacional assim, tá? Essas perks, por exemplo, tem uma fórmula muito melhor, inclusive eu vou descer essa daqui, não tô nem aí. Vai ficar desse jeito aqui. Essas perks aqui tem um valor um pouco maior do que essas aqui, na minha opinião, beleza? Agora vamos pra mini explosiva, cara. Essa é uma perk legal, é uma perk da Jill, beleza? E ela permite que quando você estiver fazendo um gerador, você consiga eventualmente apertar um botão que vai fazer você utilizar uma mina, tá? Você instala uma mina ali no gerador, e aí basicamente se o killer for lá e chutar, ele vai sofrer um stun de até 4 segundos, e aí durante esse tempo você consegue voltar e fazer o gerador. Tem muita estratégia assim que o pessoal tá fazendo um gerador, tá praticamente 9-9, o killer chega, eles fazem isso, o killer chuta, e eles voltam, terminam o gerador e saem correndo, beleza? É uma perk muito legal, só que ela também é uma perk extremamente situacional. Vou até colocar ela aqui liderando, ela é muito situacional, gente. Nem sempre o killer vai chutar o gerador, nem sempre ele vai naquele gerador, nem sempre você vai estar no gerador 9-9, então varia bastante. Só que ainda assim eu vou deixar ela situacional porque ela pode irritar o killer, tá? Se você colocar ela e o killer for chutar, mesmo que não esteja 9-9, ele vai sofrer um stun de 4 segundos e isso pode dar um outro sobrevivente que estiver fazendo gerador a terminar um outro gerador, por exemplo. Então, mano, pode ajudar demais, tá? É uma perk situacional, mas ela pode te ajudar, beleza? Indo agora então pra perk Pacto de Sangue, Pacto Sanguíneo, enfim, que é basicamente a perk da Cheryl, beleza? E essa perk basicamente faz com que quando você ou Obsessão estiverem feridos, vocês dois vejam a aura um do outro, beleza? Pra mim, ela é uma perk ruinzinha, tá? Porque basicamente você não consegue ver a sua aura, mas tipo, isso não vai te ajudar tanto assim. Tem perks, como eu disse, que ajudam bem mais nessa questão, beleza? E consegue ajudar com um alcance muito maior também. Então pra mim ela é uma perkzinha ruinzinha, beleza? Outra perk do Renato e agora é a Correria Sangrenta, beleza? Ela basicamente faz com que o seu efeito de exaustão seja anulado e você ganhe um impulso de velocidade, mas ao custo de um ponto de saúde ou do efeito de estado quebrado, beleza? Essa perk é uma perk basicamente, mano, ruim, tá? Não vou dizer que ela é inútil, mas ela é uma perk ruim. Porque, basicamente, quando você sai do gancho, naturalmente você já sai sem o efeito de exaustão, né? Geralmente é assim. Então, se você já sai sem o efeito de exaustão, você só vai estar considerando que você vai ganhar um boost um pouco maior de velocidade. Cara, pra mim, essa perk não é muito boa não, tá? Claro que eu posso não ter entendido ela perfeitamente, mas o que eu entendi dessa perk, eu não achei ela uma perk tão boa, beleza? Porque, basicamente, ela só vai aumentar um pouco a sua velocidade, mas isso não vai fazer praticamente diferença nenhuma. A não ser que, sei lá, você esteja sendo tunelado e aí os portões já estejam abertos, aí você consegue correr ali e tentar escapar, né, usando essa velocidade extra, mas, mano, se o time for competente, ele consegue tancar, sabe? Então, sei lá, não acho tão boa assim não, beleza? Bora pra próxima agora. Agora vamos pra perk Ferver Sobre da Kate. Eu tenho quase certeza que não é essa a tradução correta, beleza? Mas é a perk aqui do cavalo. Essa perk basicamente faz com que, mano, quando você estiver sendo carregado pelo killer, você consiga se debater mais rápido, em até 80%, e basicamente você também consegue fazer com que o killer não consiga, dentro de um raio de 16 metros, ver a aura de outros ganchos, beleza? Então ele vai ter que tentar se basear realmente no achismo, ou se ele estiver enxergando muito bem ali, né, onde que tá o gancho, beleza? Ela é uma perk legal, ela é uma perk boa, dependendo da situação, dá pra você ser desenganchado, ainda mais se a pessoa tiver de motinha, combina as duas perks, fica uma maravilha, beleza? Então eu vou deixar ela ali numa perk mediana, na real, vou colocar que ela é uma perk útil, ok? Ela é uma perk útil, não, vou deixar ela aqui em mediana porque ela precisa de alguém com a motinha, porque nem sempre você vai conseguir escapar, mas se alguém tiver de motinha e você com um cavalo, mano, ironicamente, a chance de você escapar é muito grande, beleza? Mas a gente já chega na perk da motinha pra vocês entenderem melhor, fechou? Agora a gente vai com o bonde, o vínculo, né? E essa sim, gente, é uma perk útil de ver a aura, beleza? Você consegue ver o tempo inteiro a aura de todos os sobreviventes que tiverem até um raio de 36 metros de vocês. Ele não precisa fazer gerador, ele não precisa cair, ele não precisa estar machucado, ele não precisa ser obsessão, ele não precisa ser nada. Ele só precisa estar até 36 metros de você, ok? Isso sim é uma perk útil, você vai conseguir saber onde os sobreviventes estão. Não é muito difícil chegar nesse range de até 36 metros, beleza? E, mano, só você ver a hora dos sobreviventes, aí sim você pode combar com provas, enfim. Pra mim, isso sim é uma perk útil. Agora, aquelas que dependem muito de situações específicas, de fazer gerador, cair, enfim, pra mim é muito situacional, tem que estar machucado, tem que ser obsessão, ou tem que estar curado. Não compensa, tá ligado? Pra mim, só essa aqui que chega a ser útil, as outras
não vão te ajudar em praticamente nada, porque elas são muito situacionais, fechou? Agora vamos com o Círculo Curativo, mano, a perk da Mikaela. Basicamente, mano, essa perk faz com que você consiga abençoar um totem, e enquanto você estiver no raio de até 24 metros desse totem, né, a sua tela vai ficar meio azulzinha, e aí você consegue aumentar a velocidade de cura em até 100% quando você está utilizando o kit médico ou curando alguém, beleza? Antigamente dava pra você se curar sem ter que fazer nada, basicamente se curava de mãos nuas ali, e era muito boa. Hoje em dia você precisa ter um pessoal ali pra te curar, ou ter um kit médico, mas ainda assim, mano, ela ajuda bastante, beleza? E tá falando até que se um sobrevivente for ferido, a aura dele é revelada pra todos os outros sobreviventes, né? Ali se ele estiver no círculo de cura, fechou? Então a perk, ainda assim, mesmo com os nerfs, é uma perk muito útil, vale muito a pena pra vocês que estão começando principalmente, porque vocês vão deixar ali um círculozinho de cura, e aí provavelmente o pessoal sempre vai pra lá, porque fica notificado pra eles onde tá o totem. Aí vocês vão lá, se curam e vão ser felizes de volta, continuar a partida normalmente, fechou? O único ruim, claro, né, é que se o clear achar, mano, lascou, vocês vão ter que dar um jeito de colocar o totem em outro lugar, enfim, mas no geral é uma perk muito útil, ela pode ajudar demais, beleza? E vamos agora pra perk do Yoichi, né, mano? É um outro Boom Totem, agora a Teoria das Trevas. Ela também tem um raio de 24 metros, e ela concede basicamente 2% de velocidade pro pessoal que estiver dentro desse Boom Totem, e o efeito pode permanecer até 4 segundos no máximo, depois deles saírem do Boom Totem, beleza? É uma perk legal, uma perk interessante, só que pra mim ela é uma perk mediana, tá? Porque 2% de velocidade não faz tanta diferença contra um killer, a não ser que seja combando com outras perks, e aí sim, vale muito mais a pena, mas ainda assim ela é uma perk mediana, beleza? Eu não acho ela uma perk ruinzinha, não. Ela tem seu valor ali, ainda mais se você já tiver com Hope, alguma coisa assim, cara, comba legal, e aí você fica com praticamente 10% de velocidade, é bom, é bom. Agora vamos pro exponencial, né, mano? Boom Totem exponencial. Ela basicamente dá um Unbreakable infinito, mano. Então, se você estiver dentro desses 24 metros, você cair, você consegue levantar de novo, dá pra combar com algumas perks legais, tipo a perk da Michonne que tá vindo agora pro DBD, né? Que basicamente faz com que você possa se levantar, só que depois de 30 segundos você cai, se você cair no exponencial, você consegue se recuperar e levantar de novo, novamente como se nada tivesse acontecido. Então é uma perk boa, é uma perk bem legal, e eu acho que ela é uma perk útil, beleza? Agora vamos pra perk de Boom Totem também, Iluminação. E todas as perks de Boom Totem, gente, sempre são 24 metros, tá? De raio. Então, eu não vou ficar explicando isso sempre não, porque pra vocês já sacarem, tá? Sempre vai ser esse tanto mesmo, beleza? Enfim, gente, basicamente essa perk aqui, ela faz com que você consiga ver a hora dos geradores e dos baús enquanto você estiver dentro desse raio aí. E você também consegue abençoar totens ou limpar totens em até 10% mais rápido, beleza? Pra mim, ela é uma perk ruim, tá? Você não precisa ver a hora necessariamente. Tem outras perks que dá pra você ver a hora de baú, de gerador, enfim, que fazem muito mais sentido. Então, pra mim, essa perk não é boa, beleza? Pra mim ela é uma perk ruim, se não inútil, tá? Acho que eu vou deixar ela aqui inútil, porque aumenta a velocidade de fazer totem e tal, mas esse totem já vai estar abençoado, então até encontrar outro totem, sabe? Sei lá, não vale muito a pena pra mim, é uma perk inútil. Agora a gente vai pra perk, novamente da Mikaela, né, mano? Dessa vez o Passo das Sombras. Esse Boom Totem basicamente faz com que você não deixe aquelas marcas no chão, beleza? Além de também reduzir os sons aí, né, de passo, enfim. É uma perk legal, ainda mais pra se esconder, né? Eu acho que ela é uma perk da hora. E acho que eu vou deixar ela aqui em talvez situacional, mano. Vai depender bastante da situação que você tiver, beleza? Se você tiver uma situação onde você tá precisando fugir do killer, vale a pena. Se não, ela vai ser basicamente inútil, beleza? Então acho que é uma perk bem situacional. Não acho que ela pode salvar partidas nem nada assim não, beleza? Agora vamos pro Tempo Precioso, né? Borrow Time. Basicamente essa perk agora, mano, ela é horrível, tá? Basicamente, já vou deixar aqui claro que ela é horrível. Que é basicamente o seguinte, quando você desengancha alguém, o estado de aqueles estados passivos, né, de pressa e de resistência aumentem até 10 segundos a mais, beleza? Beleza, você pode até pensar, mano, mas vai ajudar, né, a pessoa que estiver sendo tunelada e tudo mais, mas, mano, você pode tancar, tá ligado? E esses 10 segundos a mais não vai fazer toda a diferença assim, mano, eu acho que é uma perk horrível, beleza? E assim, gente, como eu tô falando aqui, ela é horrível, não inútil, beleza? Se você usar ela, pode ser realmente que ajude, pode ser que não seja totalmente inútil, mas não muda o fato de que ela é uma perk horrível, ela só vai estar aumentando um pouco mais o efeito que você já tem no jogo, e o killer já vai ter que esperar 10 segundos de qualquer forma. Se tiver enganchado perto do portão, mano, vai chegar facilmente até lá. Então, mano, pra mim, eu acho que ela é uma perk horrível, beleza? Mas claro que dá pra sim extrair alguma coisa dela, então por isso que eu não vou deixar aqui inútil. Agora então vamos pros conhecimentos botânicos, né, mano? A perk da Claudette, que ela basicamente faz com que você consiga aumentar a velocidade de cura em até 50% a mais, curando de mãos vazias ou com kit médico, beleza? Ela ajuda demais, ela dá um buffzão de cura aí pra você. Então eu acho que ela é uma perk mediana ou útil. Na real eu vou colocar ela aqui em útil, vai. Eu vou deixar ela aqui porque ela realmente vai ajudar bastante, você vai curar a pessoa mais rápido. É uma perk legal, conhecimento botânico pode te ajudar demais. E agora, mano, vamos pra perk do Jeff, beleza?
beleza? Essa perk aqui. Ela basicamente faz com que você consiga ver a hora do assassino. Ela vai ser revelada pra você por até 6 segundos. E quando você for desenganchado, esse gancho é quebrado automaticamente. Ele só vai poder renascer de volta 180 segundos depois de você ter sido desenganchado, beleza? Se tivesse um tunelado, é legal. Se não, é uma perk situacional. Então eu vou deixar ela aqui em situacional mesmo, porque eu não acho que ela vai fazer tanta diferença assim. Você consegue ver a hora do assassino e basicamente esse gancho ele é quebrado. Mas ainda assim, mano, situacional, tá? Depende muito do que tá rolando nessa partida. E agora, mano, vamos pra perk da motinha, né, velho? Se você tiver até 5 metros perto do assassino que estiver carregando o sobrevivente, ele ganha 7% do efeito de celeridade. Só que dessa vez a celeridade pra poder ser desenganchado, ou melhor, ser solto do colo do killer, beleza? Das costas dele. Então, mano, essa perk, ela é muito da hora, como eu disse pra vocês, se combar com o cavalo, ela fica boa. Pra mim, ela é uma perk útil, beleza? Se você juntar ali, ou mesmo se ele não tiver o cavalo, já vi muita gente conseguindo fugir por conta da motinha, é só você ficar perto ali, não deixar o killer te dar hit, né? E a perk vai ser ativada. E se o gancho estiver longe, vai ajudar demais ao sobrevivente conseguir fugir, beleza? E agora falando da perk do Ash, né, mano? E essa perk basicamente permite que o jogador veja a aura de um sobrevivente que esteja caído, né? E quando você curar ele, você revela a aura do assassino, tanto pro jogador quanto pra você, tanto pro jogador que foi curado quanto pra você, beleza? E quando você completar a cura do sobrevivente, ele recebe um bônus de velocidade de movimento de 50% em até 5 segundos, beleza? E depois ela vai causar exaustão. É uma perk legal, mano, só que ainda assim é uma perk situacional. Vai depender bastante. Não tem tantos killers que ainda fazem slug hoje em dia, né? Então nem sempre vai ter um sobrevivente caído pra você poder usar essa perk. E quando tiver também, pode ser que Killer volte, sei lá, mano, é complicado. Se não tiver nenhuma perk que faz você levantar mais rápido a pessoa, pode ser que você se lasque. Agora vamos com a perk do Félix, mano, construído pra durar. Essa perk aqui, sim, eu acho que já dá pra deixar ela aqui em muito útil, beleza? Ela é muito útil mesmo. Ela basicamente faz com que quando um item seu acabe, você entre no armário, e aí se você ficar lá por até 12 segundos, quando você sair, basicamente o seu item vai estar recuperado em 99%. Depois, quando você acabar de usar esse item de novo, você entra e ele vai sair 66% recuperado. E depois 33% recuperado. E aí depois realmente ele para de funcionar. Só que, mano, essa perk é extremamente útil. Você vai poder usar o seu item várias vezes durante a partida, tranquilamente. Ainda mais que for lanterna, mano, é basicamente lanterna infinita, tá? É praticamente isso. Então essa perk é extremamente boa, mano. Não tem como não deixar ela aqui muito útil, tá? Ela é extremamente foda. Ela é extremamente forte. Agora vamos com o Espírito Calmo. Pra mim, ela é uma perk ruim, beleza? Eu acho até que vou deixar ela aqui em horrível, na real. Porque basicamente ela suprime os corvos, gritos, se eu não me engano, e também ruídos relacionados a desbloqueio de baús, limpeza de totens ou abençoar os totens, beleza? E tá falando aqui até que ela reduz a velocidade da interação com baús e totens por até 30%, cara. Então é uma perk extremamente horrível, tá? Eu não acho que você vai precisar usar em nenhuma questão, beleza? E eu realmente acho que não é uma perk tão boa assim. Fechou? Agora vamos pra próxima perk. A próxima perk é a perk do Steve, a famosa camaradagem. Ela basicamente faz o seguinte: se você for enganchado e entrar na fase de luta, né, que é quando tá no Death Hook, a camaradagem se ativa e aí basicamente ela pausa por até 34 segundos, assim que qualquer sobrevivente entrar em até 16 metros do raio do seu gancho, beleza? Ou do gancho da pessoa. Ela é uma perk boa, ela pode ajudar bastante, mas eu vou deixar ela aqui em mediana, vai? Eu acho que ela é uma perk mediana, não é tão boa quanto essas, mas ainda assim também não tem o seu valor tirado de forma alguma, beleza? Agora mais uma perk do Alan Wake, né? Dessa vez a perk Campeão da Luz. Essa perk basicamente faz com que você aumente a velocidade de movimento e até 50%, né, ganha de celeridade do sobrevivente enquanto ele estiver usando uma lanterna. E além disso, quando o sobrevivente conseguir cegar o killer com sucesso, o killer recebe um efeito de lentidão por um curto período de tempo. Ele recebe menos 20 de velocidade por até 6 segundos, beleza? E depois você precisa esperar 60 segundos para poder fazer essa perk voltar, pelo que eu entendi, beleza? Essa perk é uma perk legal, ela é uma perk útil, beleza? Ela pode ajudar bastante, dependendo da situação, ainda mais que o killer vai ficar cego, né? E vai ficar lento também, então pode ajudar bastante. Então eu vou deixar ela aqui uma perk útil, só que, né, também tem o cooldownzinho aí dela, então é bom tomar cuidado com isso aí, né? Acho que por conta disso eu vou deixar ela aqui em mediana, beleza, gente? O cooldown dela é de 1 minuto, então você não vai conseguir fazer isso muitas vezes na partida. Vamos deixar ela aqui. Agora vamos com a perk aqui da Ellen, né? A armadilha química, que basicamente faz com que o assassino, quando ele quebra uma pallet que você colocou uma bomba, essa bomba aqui, né? Você consiga fazer com que ele fique até menos 50% de velocidade, né? Ele fica 50% mais lerdo por até 4 segundos, beleza? Ele fica mais lento e sai tipo um gelinho assim, como se estivesse congelando o killer, beleza? É uma perk bem legal, só que ela é uma perk bem situacional também, porque o killer pode tentar evitar, né, de quebrar aquela pallet, e aí lascou e tem
que ser aquelas paletes que não dá pro killer não quebrar, sabe? Aí sim ela fica bastante útil, mas no geral ela é bem situacional, assim como essas perks aqui de bomba, né? A maioria delas é bem situacional, beleza? Agora vamos então com a perk da Mikaela, né? Mais uma perk da Mikaela, dessa vez o Clarividência, gente. Essa perk basicamente permite que após você purificar um totem, o jogador consiga ver a aura de determinados objetos e do próprio assassino por até 10 segundos, beleza? O que falar dela, né, mano? Inútil, basicamente. Ou inútil ou horrível, tá? Vou deixar aqui em horrível, vai, pra não ser tão injusto com essa perk. Mas, mano, basicamente você tem que quebrar um totem pra você conseguir limpar, né, o totem, basicamente. Você quebra ele desaparece. E aí você consegue ver a hora das coisas em até 64 metros por 10 segundos. Pra mim não vale a pena de forma nenhuma, tá? É claro que, mano, você pode fazer isso também abençoando o totem, não necessariamente limpando ele, né, quebrando ele. Aí sim é uma perk ainda assim horrível, não tem como tirar daqui, gente. Sério. Ela tava de inútil, foi pra horrível, é basicamente isso. E agora a gente vamos basicamente com a perk da quebra limpa. Ela permite que um sobrevivente aplique o efeito, né, o status quebrados a si mesmo, enquanto ele é curado por outro sobrevivente, e depois de até 60 segundos, o efeito é removido e o sobrevivente é curado automaticamente, beleza? Cara, essa perk aqui eu vou colocar ela em mediana, ela podia ser melhor, caso reduzisse um pouco esse cooldown aí, né, de 1 minuto, mas ainda assim ela é uma perk mediana, dá pra deixar ela aqui tranquilamente, tá? Uma perkzinha legal, pode ser boa, pode ser muito útil, mas ainda assim eu acho que ela não é tudo isso, beleza? Ela não é situacional porque realmente o pessoal sempre tá curando um ao outro, né? Mas também não chega a ser nada a mais, por exemplo, útil ou muito útil, beleza? Agora indo pra perk do Jonah, beleza? Vamos pra perk ação corretiva, beleza? Essa perk faz com que os testes de habilidades que você fale se tornem testes de habilidades excelentes dentro de um limite específico, beleza? Então, basicamente, pra você que é iniciante, mano, essa perk aqui vai ser extremamente útil, tá? Porque toda vez que você for errar um gerador, basicamente, você vai conseguir impedir que essa falha seja uma falha e ao invés disso você vai conseguir um ótimo teste de perícia, beleza? Você inicia com 3 tokens desse, beleza? E basicamente você vai aumentando esses tokens e é basicamente isso, beleza? Agora vamos com mais uma perk da Jill, dessa vez o Contra a Força, beleza? Essa perk basicamente faz com que você consiga aumentar a velocidade de limpeza de totem e revela a hora do totem mais distante após a limpeza de 1, beleza? E essa velocidade é de até 20%. Só que assim, cara, ela só pode ser útil se você estiver realmente procurando algum totem amaldiçoado de algum killer, né? Tipo Ruin, Unoed, Devarhope. Caso não seja esse o caso, né? Ela só é uma perkzinha ruim, beleza? Só vai estar gastando totem à toa que você poderia estar usando, por exemplo, pra abençoar com esses boom totens aqui, beleza? Agora vamos pra perk Corte Solto, né? Da Thalita. Essa perk permite que você consiga, caso você esteja numa perseguição com o sino, né? Meio que se acumula isso em até 6 segundos e aí você suprime tanto notificação de ruído alto quanto efeitos sonoros, como aqueles gemidos, e enfim. Basicamente é um Iron Will in Chase, tá ligado? Basicamente foi isso que eu vi, é uma perk inútil, beleza? Porque o killer vai estar te vendo o tempo todo, então você ficar em silêncio ou não faz praticamente diferença nenhuma. E você reduzir os ruídos também não faz tanta diferença, ainda mais se for um loop aberto, né? Se for um loop fechado você pode até ter alguma certa vantagem, mas isso não vai te garantir muita coisa, beleza? Vai depender bastante de como que você vai combar essa perk aqui. Então, mano, pra te preservar slots na build, não compensa, beleza? Agora sim, uma perk que eu acho um pouco melhor do que aquela lá é a perk Dance Comigo, né? Que quando você pula uma janela, sai de um armário muito rápido ou qualquer coisa assim, basicamente você suprime as suas marcas por até 3 segundos, tem um cooldown de 20 segundos e basicamente você não solta gemido, não deixa marcas, é muito bom, mano. O único erro é que ela dura só por 3 segundos, mas ainda assim é uma perk bem legalzinha, muito boazinha, mas vou deixar ela aqui em mediana. Na real, situacional, depende bastante de como que você vai usar ela, mas ela com certeza não é uma perk inútil, beleza? E a próxima perk é o Sentido Obscuro. Sempre que um gerador é completado, essa perk se ativa e aí você consegue ver a hora do killer por até 10 segundos, se ele tiver até um raio de 24 metros da sua localização, beleza? E depois do uso, né, depois de 6 segundos, o Sentido Obscuro se desativa. Cara, é uma perk mediana, tá? Não é nem tão boa, nem tão ruim, ainda mais que ela é uma perk grátis, né? Então no começo pode te ajudar demais, beleza? Agora então vamos com o Dead Hard, né, mano? Duro na queda, o pai duro, famoso, quem lembra, né? Essa perk já foi muito boa, hoje em dia ela já não é mais tão boa assim. Basicamente ela faz com que você consiga usar ela 2 vezes por partida, quando você for enganchado pela primeira vez e pela segunda. Essa habilidade se ativa e aí você consegue dar um dash por 0,5 segundos, apertando um botão que você escolher aí, né? E aí se o killer te bater nesse tempo, né, nesse time certinho, você basicamente consegue ficar com efeito de resistência. No caso, se ele te acertar, né, você ganha efeito de resistência, e aí quando acerta o hit em você, você vai ficar no estado do mending, né? Aquele estado onde você fica com a barrinha amarela, de remendado, isso. E aí depois fica exausto também por até 40 segundos, beleza? Como eu disse, essa perk já foi muito boa, antigamente você podia usar o tempo
tempo todo e ela dava um dashzão pra frente, cara, era muito da hora. Hoje em dia, pra mim, sinceramente, é uma perk situacional. Ainda mais se você for iniciante, vai depender bastante, tá? Você tem que lembrar de usar também, é complicado, mano. Se até o pessoal que joga há bastante tempo demora pra pegar o jeito com essa perk aqui, imagina quem tá começando agora, né, que é iniciante. E como essa tier list é focada mais pro povo iniciante mesmo, também, né, claro, o pessoal mais mediano, o pessoal também que é mais avançado no game, mas o foco aqui é pros iniciantes, porque os iniciantes não manjam nada dessas perks, então ajuda bastante. E eu também não sou um player tão veterano assim, então me ajuda também a entender melhor essas perks, tá ligado? E pra mim, pela minha experiência, pelo meu uso, por mais que ela pode salvar algumas partidas, é bem situacional, beleza? Então fica aqui mesmo. Às vezes o Dead Hard pode ser ajudado até pra você tancar pra alguém, ou pra desenganchar e não cair, enfim. Mas ainda assim, gente, não dá pra subir ele muito mais que isso aqui, beleza? No máximo mediano, mas vou deixar aqui em situacional porque essa perk mudou muito. E infelizmente não tão boa assim. Próxima perk então, o prazo final, né? Ou deadline, ela basicamente aumenta as chances dos testes de habilidade serem acionados durante a reparação ou cura. Especialmente quando o sobrevivente está ferido, beleza? Pra mim, essa perk aqui, se você estiver jogando há bastante tempo, você precisa de bastante skill checks, né? Pra poder curar mais rápido, enfim, é muito boa, mas pra quem é iniciante, cara, vai ser uma perk extremamente ruim, ela vai te atrapalhar demais, então eu vou deixar ela aqui em inútil ou horrível, tá? Vou deixar aqui em horrível mesmo, na real, gente, porque se você aprender, né, aí muito bem na skill check e tal, pode ser que te ajude, se não, é uma perk realmente inútil. Tá? E agora vamos com a perk da Elod, né? Enganação, ou artimanha, se não me engano. Essa perk faz basicamente você finja que entrou em um armário, só que na verdade você não entra naquele armário, tá ligado? Ela basicamente faz um ruído alto do armário abrindo e fechando e realmente faz a animação dele abrindo e fechando, só que na verdade você não entrou naquele armário, tá ligado? E ela também suprime a criação de marcas e poças de sangue por até 3 segundos, beleza? Depois tem um cooldown de até 20 segundos. Cara, essa perk aqui ela é muito boa, ela pode te ajudar demais, beleza? Então pra mim ela é uma perk útil e ela pode sim te ajudar bastante, ainda mais se você precisar fugir do killer, né? Você consegue fingir ele que entra no armário, enfim. Aí o killer vai abrir aquele armário. E essa é uma perk, gente, que eu vou deixar em mediano aqui, tá? Porque essa perk aqui, ela pode ser muito boa. Só que, né, dependendo da situação ou da onde você estiver, se você não estiver muito longe do killer, ele vai ver que você entrou naquele armário. E aí ferrou, mano. Pra você poder fugir dele, lascou. Então, a perk mediana vai depender bastante aí da onde você tá lupando, onde você tá se escondendo, fugindo, enfim. Então, vai ficar aqui liderando o mediano, beleza? Depois vamos pro Decisive Strike, né? A perk da Laurie Strode. Mano, essa perk basicamente faz com que você consiga usar o DS uma vez por partida para dar uma facada no killer, stunar ele por até 4 segundos e aí você se torna a próxima obsessão, beleza? Essa perk é basicamente inútil hoje em dia, mano, é uma perk muito ruim. Ela, entre muitas aspas, evita o túnel, tá? Porque basicamente você vai stunar o killer por 4 segundos, só que isso nem sempre vai garantir que você chegue em outro loop, nem sempre vai ser muito boa e você só pode ativar ela uma vez por partida. Então assim, gente, se você usou ela no primeiro ou no segundo gancho, acabou. E se você for tentar fazer qualquer outra ação que não seja fugir do killer, basicamente, você também se lascou, porque ela vai ser desativada. Então, pra mim, hoje em dia, o DS virou uma perk inútil, tá? Ela é muito ruim. Mas, caso você seja muito bom e tal, você pode deixar ela aqui em horrível, né? Vamos deixar ela em horrível, vai. Não vamos dizer que ela é inútil, não. Ela pode te garantir alguns segundos a mais de chase, mas com certeza não vai te garantir a vitória, tá? Próxima perk, então, vamos com o Deja Vu. Mano, essa perk é muito boa, tá, gente? Ela é muito boa. Ela faz com que, basicamente, você consiga ver a hora dos 3 geradores na maior proximidade de você, ou na maior proximidade uns dos outros. E aí, basicamente, quando você for esse gerador, ele vai ter uma velocidade de reparo de até 6% a mais, beleza? Mais rápido ali pra você for o gerador. E quando acabar o gerador, a marcação vai pra outro gerador. Então, mano, é uma perk muito boa, ela é muito útil, tá? Vai te ajudar demais, velho, demais mesmo. Ainda mais se você combar com outras perks de Gen Rush, mano, vai te ajudar muito nas partidas, fechou? Agora vamos pra outra perk do Ada, né, mano? Livramento. Basicamente faz com que, se você salvar uma pessoa do gancho, né, se você não for a primeira chase e salvar uma pessoa do gancho e depois você sair com essa pessoa de forma segura, né, tirar ela do gancho de forma segura, ou seja, o killer não derrubar ela logo em seguida, essa perk se ativa e aí basicamente faz com que você consiga, quando você for pro gancho, você consegue sair sozinho por conta própria no primeiro gancho, tá? Se for no segundo já não adianta de mais nada, e aí você sai no efeito quebrado por até 60 segundos e depois você pode voltar a se curar normalmente, beleza? Ela atualmente, assim, pra mim, é uma perk ruim, mas eu vou deixar ela aqui situacional, beleza? Porque depende muito da situação, só que ainda assim, na real, gente, vou deixar aqui, não tô nem aí. Ela é uma perk ruim, beleza? Porque é o seguinte, você vai ficar quebrado, ou seja, você não pode se curar, e você precisa obrigatoriamente ser a primeira chase, senão acabou, essa perk morreu ali, então pra mim, ela é uma perk ruim, beleza? Agora a perk do Félix aqui, né, medidas desesperadas, ela basicamente aumenta a velocidade da ação de cura e desenganchar por até 14% para cada sobrevivente ferido ou enganchado ou no estado caído, beleza? Até o máximo de 56% de velocidade, beleza? Ela é uma perk boa, ela é uma perk útil, mas também não chega a ser muito útil não, beleza? Ela vai te
ajudar, mas não é pra tanto. Próxima perk, então, é o palpite do detetive. Cada vez que um gerador é concluído, a hora de qualquer outro gerador, baú e totens dentro de um raio de 64 metros são revelados pelos próximos 10 segundos. Se você estiver segurando o mapa também, qualquer objeto revelado por palpite detetive será automaticamente rastreado por ele, beleza? É uma perk pra você ter informação, cara. E sinceramente, mano, eu acho uma perk ruim, tá? Todas essas perks que você precisa ver, gerador, aura, de baús, totens e tal, eu acho um pouco inútil, beleza? Porque assim, você não precisa ver essas auras, sabe? Os geradores geralmente ficam bem fáceis de você enxergar olhando pra cima. Então, mano, raramente você vai precisar usar perks assim, tá? Então, pra mim, ela é uma perk ruim. Não vou dizer que ela é inútil, porque vai que você tá precisando procurar algum totem, né? Mas ainda assim, cara, não acho que ela é tão útil assim, beleza? E bora agora então pra perk Distortion, né, mano? Distorção. Essa perk aqui, mano, sem comentários, tá? Ela é muito, muito útil, ok? E por que essa perk é muito útil, mano? Porque basicamente ela faz com que você comece com um token, e aí quando o assassino tentar ver a sua aura por qualquer perk que ele queira usar, e basicamente os killers têm muita, tá? Pra você que tá começando, mano, 90% das perks de killer são de aura, beleza? Então você vai estar impedindo, né, bloqueando que ele consiga ver a sua aura, beleza? E cada vez que você ficar no raio de terror dele, você vai acumulando isso, esses tokens, depois você consegue utilizar eles de novo para bloquear a leitura de aura do killer, beleza? E ainda por cima, se você tiver em SWF, você vai poder falar pros seus amigos, tá? Por exemplo, começou a partida, já foi descontado um token, e você sabe que é porque aquele killer tá de letal. Se ele destruiu um gerador e foi considerado um token, tá de nowhere. Se ele enganchou alguém e viu sua aura, tá de barbecue. Então, mano, pode ajudar demais você. Pode e vai te ajudar demais, tá? Compre o Jeff, porque essa perk dele vale muito a pena por si só, beleza? E agora vamos pra mais uma perk, né? O desvio, distração. E essa perk basicamente faz com que você consiga lançar uma pedrinha se você ficar até 30 segundos ou 20 segundos, dependendo, no raio do killer, e aí vai fazer um ruído, né, alto, e vai criar falsas marcas, né, rastros no chão, pro killer se guiar por lá, beleza? É uma perk muito boa, muito da hora, dá pra trollar bastante os killers, então eu vou colocar aqui que ela é uma perk útil, beleza? E agora vamos então com a próxima perk, né, a dramaturgia, beleza? Essa perk aqui ela é uma perk muito situacional, tá? Ela tem uma habilidade muito engraçada, ela parece muito uma habilidade de RPG, inclusive, histérico, que basicamente é boa, mas é ruim ao mesmo tempo. Falando agora no DBD, né? Que basicamente faz com que você consiga ativar um botão pra poder correr. É basicamente o Sprint Burst dos sonhos. Só que não, porque basicamente você depois vai ficar sofrendo de algum efeito, seja gritar, ficar exposto, um monte de coisa assim, sabe? Então é uma perk também bem situacional, beleza? Você pode até receber um item aleatório também. E basicamente se você tiver com algum item já, você vai derrubar pra pegar esse novo item, tá ligado? É uma perk engraçadinha, como eu disse, ela é situacional, mas também não deixa de ser uma perk até que interessante, não é ruim, beleza? Agora a conexão empática do Yoichi de novo, beleza? Essa perk aqui permite que sempre que outro sobrevivente for ferido, eles podem ver a sua aura dentro de até 96 metros, beleza? E também aumenta a velocidade de cura altruística por 30%. Então é uma perk legalzinha, também é uma perk situacional, beleza? Vai depender bastante da situação do que vocês estão fazendo aí na gameplay. Então não é uma perk tão boa assim, mas ainda assim não tira o seu valor. Isso é uma perk situacional ali, depende. Isso é uma perk que, mano, vai depender bastante da situação ali do que você tá fazendo naquele momento, beleza? Agora vamos pra perk empatia. Essa perk faz com que você consiga ver a aura de sobreviventes feridos ou moribundos, no caso caídos no chão, né? Em até 128 metros. Já essa é uma perkzinha ruim, beleza? Você vai conseguir ver e tal, mas não vai te ajudar em praticamente nada se você não tiver nenhuma outra perk pra curar mais rápido e tal. Então, não dá pra dizer que é uma perk boa não, beleza? Agora vamos com a perk aqui do Trevor, mano. Do Trevor Belmont. Ela basicamente faz com que quando você stuna um killer, você consegue aumentar a raridade daquele item que está segurando. E ele também recarrega o item em até mais 25%, beleza? E ela tem um cooldown de 30 segundos. É uma perk muito da hora, mano. É uma perk bem legal mesmo, ela pode te ajudar bastante. Só que ainda assim ela não chega a ser no nível dessas daqui, tá? Pra mim ela é uma perk mediana, mas assim é uma perk boa. A próxima perk então são os Olhos de Belmont, outra perk do Trevor, né, mano? E essa perk basicamente faz com que você consiga ver a aura do killer por até 3 segundos sempre que algum gerador for concluído, beleza? E também ela estende a duração de todas as perks de aura de killer sendo reveladas pra você em até mais 2 segundos. Eu acho que ela aumenta na verdade todas as auras no geral, tá? Então isso sim, essa última parte foi o que fez essa perk realmente se tornar diferenciada e ajudar ainda mais a prolongar a coisa. Então ela é uma perk útil, beleza? Ela vai te ajudar a ver por mais tempo auras. Isso pode fazer toda a diferença na partida e te ajudar demais, fechou? Depois então tem a perk pista rápida, beleza? Essa perk basicamente faz com que toda vez que algum sobrevivente for enganchado, você aumente os tokens e depois quando você acerta um great skill check, você consegue somar até 27 tokens de uma vez para aumentar a velocidade do gerador, beleza? Cada um desses tokens é o equivalente, se eu não me engano, a 1%
20% de progressão, beleza? Então, esses tokens podem aumentar até 27% de progressão dos geradores, beleza? Como eu disse, se você souber jogar muito bem, ela é uma perk bem útil, beleza? Pode te ajudar demais. E caso você não consiga acertar Great Skill Check, você comba com essa perk aqui, vai te ajudar muito, beleza? Depois tem a perk Finesse, mano, a perk da Lara Croft, a Larinha, velho. Muita gente subestima o Finesse, tá? A perk da Lara, só que ela é uma perk boa, beleza? Ela basicamente faz com que quando você vai pular rapidamente uma janela, né, você consiga pular 20% mais rápido e você depois tem um cooldown de 30 segundos. Se você combar, dependendo, por exemplo, com agilidade, você consegue pular e já ir super rápido, né, pro próximo loop, então pode sim te ajudar, tá bom? Mas eu concordo também que ela não é uma perk, meu Deus, muito útil não, beleza? Ela pode ajudar, ainda mais se você combar e tal, ela pode se tornar útil, mas no geral ela é uma perk mediana, beleza? Ela vai te ajudar, vai ser boa, mas também não é tão quebrada ao ponto de subir assim e falar, meu Deus, que perk boa do caralho. Tipo, meu Deus, que perk essencial, tá ligado? Não é. Depois de ter a perk da Nancy, agora tem o Fixado, mano. Essa perk faz com que você consiga andar em até 20% mais rápido e você também consegue ver as marcas que você deixa quando você corre, beleza? Ou quando tá andando, enfim. Quando tá andando, quase não deixa marca, né? Mas vocês entenderam. É uma perk legal, mano. É uma perk que pode te ajudar, mas no geral, ela é ruim, tá? Porque você não vai lopar o killer também andando, tá ligado? Então não vai te ajudar muito a ganhar os jogos. Mas ainda assim você vai conseguir andar mais rápido e tal. Depende de como você for montar uma build, pode ser que ela se torne situacional, mas aqui eu vou deixar ela em ruinzinha, tá bom? Tem um certo potencial, mas ainda assim é ruim. Próxima perk então é a Flashbang, né? Outra perk agora do Leon, mano. Então a Flashbang funciona basicamente assim: quando você consegue fazer até 40% de um gerador ou algo próximo a isso, você basicamente entra no armário, né? Pra ativar essa habilidade, você aperta a habilidade dela, e aí você consegue fazer uma Flashbang que funciona basicamente igual uma lanterna. Você joga no chão, quando o killer estiver pegando a pessoa, ou em qualquer outra situação, você vai stunar o killer quando essa granada explodir, beleza? Só que obviamente o killer tem que estar no raio, né? Senão ele não vai ser cegado, fechou? Mas ainda assim é uma perk bem legal. Só que assim como essas perks também é bem situacional, tá? Vai depender bastante. O time é um pouquinho diferente nela, você tem que arremessar um pouco antes, enfim, é um pouquinho chatinho de aprender. Então eu vou deixar aqui ela em situacional, fechou? Próxima perk aqui, outra perk do Ash, dessa vez o Flip Flop. Essa perk faz que basicamente você consiga converter 50% do progresso de recuperação de um sobrevivente no chão em um progresso para se debater no Eagle, quando o assassino for pegar você. Dá pra combar ela com outras perks muito boas, tipo a perk da Elod, que a gente vai chegar nela, que é essa daqui, disputa de força. Mas enfim, é uma perk muito boa essa daqui, tá? E eu vou colocar aqui em útil, não somente pra isso, mas também dá pra você usar pra escapar por conta própria também, né? Então é uma perk útil, beleza? Agora a gente vai pra essa perk do Vitório, que é uma perk também muito boa, tá? Basicamente, toda vez que você acertar um Great Skill Check, você consegue ver ela do Killer, enquanto estiver um gerador, por até 6 segundos, beleza? É uma perk muito boa, muito legal e também muito útil, beleza? Pra ter uma leitura boa, uma visão boa de jogo, fechou? Próxima perk então é a perk da Zarina, né? Perk for the people, beleza? Para o povo. Essa perk permite que um sobrevivente troque instantaneamente o estado de saúde dele com outro sobrevivente, potencialmente curando, né, aquele outro serve, ou levantando alguém no slug, né? E aí basicamente você que fica com o estado de ferido e quebrado por até 60 segundos para depois poder voltar a se curar de volta, beleza? Basicamente essa perk é muito boa para quem tá sendo tunelado e ela é uma perk muito útil, beleza? Ela vai te ajudar demais em várias situações aí, ou ajudar mesmo seus amigos, né? Dá pra ser uma perk extremamente útil, fechou? Agora vamos pra perk da Thalita aqui, né? A competição amistosa. Ela basicamente aumenta a sua velocidade de reparo e a dos outros sobreviventes também, que estiverem completando o reparo com você, em mais 5% pelos próximos 75 segundos, fechou? Só que pra isso você precisa completar um gerador com pelo menos um outro sobrevivente, e aí essa perk se ativa. Cara, ela também é uma perk útil, beleza? Você vai precisar terminar o gerador, beleza? Mas ela é uma perk bem útil. Fechou? Depois outra perk da Larinha aqui agora, né? A perk da Lara agora a endureceu, beleza? Não sei como traduziu aí, como tá traduzido aí pra você no jogo, mas essa com esse ícone aqui, essa fotinha aqui, beleza? Essa perk faz com que basicamente quando você desbloqueie um baú ou abençoe ou limpe algum totem, essa perk se ative e aí você consiga suprimir a vontade de gritar e ao invés disso você vê a hora do assassino por até 5 segundos, beleza? Então basicamente ela funciona pra você fazer alguma coisa, né? Tipo abrir baú, purificar ou abençoar totem e tal, e aí você consegue ver a hora do assassino por até 5 segundos. Eu vou colocar aqui uma perk mediana, beleza? Você consegue ver a hora e tal, mas aí pra isso você precisa... Na real, vou deixar assim, porque daí pelo menos você tem mais opção pra conseguir ver a hora do killer, né? É legalzinho até. Ainda mais dependendo de como você for combar, se você colocar uma perk, por exemplo, a da Elod, né? Assim, você pode estar fazendo um combo legal e ajudar tanto a pegar mais item, como também a ver a hora do killer de quebra, fechou? Depois tem outra perk aqui de exaustão, né? Que é o head-on de cabeça, ou como tá traduzido aqui, cabeça ligada. Basicamente, essa perk aqui da Jane faz com que você entre no armário e aí você espera 3 segundos e quando você pular dele, né? Mas pular rápido mesmo,
mesmo. Quando você pula do armário rápido, você consegue basicamente stunar o killer por 3 segundos, beleza? Depois você fica exausto por 60 segundos. Ela é uma perk totalmente situacional, beleza? Totalmente mesmo. Depende se o killer vai passar, se ele não vai se ligar, se o outro sobrevivente vai conseguir atrair ele até lá. Inclusive a gente tentou fazer isso em live, deu certo, mas mano, é bem difícil, tá? É bem situacional, fechou? Mas por sorte tava jogando com o chat, aí ficou um pouco mais fácil de fazer, beleza? Próxima perk então é o Hope, mano, o Esperança, velho. Ela faz que basicamente quando a partida acabe, né, quando os portões possam ser abertos, ligados e tal, e os geradores tenham sido finalizados, você recebe até 7% de velocidade, de celeridade mesmo, assim, total pelo resto da partida. Ela é uma perk muito boa, principalmente pra chase, beleza? Você fica 7% mais rápido, cara. Ela é muito útil, pode te ajudar demais em várias situações. Eu até poderia colocar ela aqui em situacional, né, porque depende bastante, mas, mano, você vai estar mais rápido no geral, tá ligado? Pra tudo que você for fazer. Ainda mais se você combar ela com uma das perks que eu vou falar aqui daqui a pouco, cara, fica muito, muito bom, fechou? E eu direto uso na minha build essa perk aqui, beleza? Vamos agora então com o Hiperfoco, né? A perk da Rebecca. Essa perk basicamente aumenta a progressão do bônus por acertos de Great Skill Check, né? Em teste de perícia durante a reparação de geradores e cura, beleza? Então ela serve basicamente para você gastar alguns tokens, né? Você pode ter até 6 tokens e aí vai aumentando, dá para aumentar a progressão, né, dos geradores, beleza? Ela é uma perk mediana, fechou? Dá para fazer um gen rush legal com ela, mas ainda assim é uma perk mediana, beleza? Próxima perk então é o Foco Interior, a perk da Red Kaur, beleza? Ela basicamente concede a capacidade de ver as marcas, né, de outros sobreviventes sempre que outro sobrevivente perde um estado de saúde, beleza? E a aura dele também fica revelada para você por até 10 segundos. Cara, se você estiver tentando tancar pra alguém e tal, é legal, mas se não, é bem situacional, fechou? Próxima perk agora é a perk da Nancy, Força Interior, mano. Quando você quebra, né, quando você limpa um totem, você basicamente entra no armário por até 8 segundos, depois quando você sair, você vai estar curado, beleza? Você vai curar um estado de saúde tranquilamente, fechou? E se você estiver basicamente sofrendo do efeito também de remenda, você consegue sair desse efeito, beleza? Mas a Força Interior, ela não se ativa quando você está sofrendo atualmente com um estado quebrado, beleza? Só funciona nesses dois estados, ou machucado, ou no mending, né, no remendar-se, ou ferida profunda. Então, é uma perk situacional também, beleza? Na real, eu vou deixar ela aqui em mediana, vai. Ela pode ajudar, é mediana. Fechou? Próxima perk então, mano, nunca tive essa perk, velho. Também porque não tem a Tauri, né? Mas, caraca, olha que foto louca dessa perk aqui. Essa aqui é uma perk de invocação, beleza? Os Corvos Traiçoeiros basicamente faz que quando você complete um ritual lá no porão, né, no basement, o sobrevivente fique permanentemente no estado ferido e quebrado pro resto da partida, ou seja, ele fica basicamente com a perk sem incômodos, mas também ele revela a hora do assassino por alguns segundos sempre que ele interagir com um corvo, beleza? Então, outra perk situacional, essa aqui já é um pouco mais útil, beleza? O único rei é que realmente as penalidades são bem fortes, né? Mas ainda assim é uma perk muito boa, beleza? Próxima perk então agora a perk da Sablezinha, mano. Perk da Sable, a invocação Tecendo Aranhas. Basicamente essa perk faz e permite que um sobrevivente realize uma invocação no porão também, que ao ser concluída concede um impulso de progressão em todos os geradores restantes, mas deixa o sobrevivente ferido e com o estado quebrado até o fim da partida. Já essa aqui ajuda demais, beleza? Ela pode ajudar bem mais do que essa daqui, então essa daqui vai ficar aqui no mediano, beleza? Vai, entre aspas, a pena ficar machucado para aumentar o progresso geral dos geradores, fechou? Beleza? Agora então vamos com Vontade de Ferro, né, mano? Ela basicamente reduz em até 100% os ruídos, né, quando você estiver machucado, só que se você estiver exausto, o efeito é anulado e você volta a gemer normalmente, tá? Já foi uma perk muito boa, mas atualmente ela só é uma perk útil pra mediana, então vou deixar aqui em mediana, beleza? Porque já tem muito aqui no útil, fechou? Próxima perk então é essa aqui, Membros, né, o Kindred, ou Parentesco. Ela faz que quando você for enganchado, ou algum sobrevivente for enganchado, você tiver essa perk, você consegue ver a hora do assassino em até 16 metros, beleza? E se você for enganchado, os sobreviventes que vão ver a hora do assassino por até 16 metros tranquilamente, beleza? Fechou? Ela é uma perk muito útil, fechou? Ela vai ajudar demais, principalmente o pessoal tá sempre se localizando ali, até porque vai estar sempre virado do killer, né? Então dá pra saber pra onde ir, pra onde não ir, cara, muito boa. Próxima perk então é o Líder, né? Ela basicamente faz com que outros sobreviventes dentro de um raio de 8 metros da sua localização se beneficiem dos seguintes efeitos: aumenta a velocidade de ação para limpeza de totem, abertura de portão, cura, sabotagem, desenganchar e desbloquear por até 25%, beleza? Desbloquear coisas no caso, tipo baús, por exemplo. E esse efeito perdura por 15 segundos após deixar a área do efeito também, beleza? Então é uma perk boa, é uma perk útil, pode te ajudar demais, beleza? Vai aumentar a velocidade geral de todos os sobreviventes, então cara, aí sim já vale um pouco mais a pena, apesar de que o range é um pouco baixo, né? Mas vamos deixar aqui mesmo, tá bom, fechou? Próxima perk então é o Deixado pra Trás, né? Do Bill. Essa perk faz com que você consiga ver a hora da escotilha, né, da hatch em até 32 metros. Pra quem
iniciante, mano, essa perk vai ajudar demais, beleza? Mas ainda assim eu vou deixar aqui uma perk mediana, porque ela só vai funcionar no final da partida e é só pra você ver a hatch mesmo. Então varia bastante. Na real, situacional, gente. Não dá pra saber se você vai escapar as partidas tendo que depender da hatch ou não, beleza? Então fica aí no situacional, fechou? A próxima perk então, gente, é a perk da Ellen. Essa daqui que eu realmente não entendi a tradução dela. Cadê? Aqui. Essa perk que eu não entendi a tradução dela. Uma perk meio... com uma tradução meio esquisita, tá ligado? Mas enfim, ela basicamente faz com que sempre que você estiver saudável, essa perk se ative e aí você suprime o som dos seus passos enquanto você corre, beleza? E tem um cooldown de 20 segundos. Cara, ela é uma perk ruinzinha, beleza? Ela é ruinzinha, ela pode ajudar, mas bem situacional. Só se fosse lá, contra uma Spirit, aí sim ela é muito útil, senão ela fica aqui mesmo em ruinzinha, beleza? Fechou? Até porque também ela não tira as pegadas, então não faz tanta diferença pro killer se ele vai ver você ou não, tá? No caso, se ele vai ouvir você ou não. Depois tem leve ou peso pena, então ela basicamente serve pra tirar as marcas, né, no caminho e ajuda aí a confundir um pouco o killer, beleza? Mas ainda assim, ela é uma perkzinha ruinzinha, infelizmente ela não pode ajudar tanto assim, tá? A não ser que você esteja muito, muito rápido, aí sim ela pode ser situacional, mas ainda assim, bem ruinzinha, tá? Outra perk então, agora vamos com o Lich, né, mano? Outra perk de exaustão, velho. Essa perk aqui, ela pode ser boa, na verdade ela vai ser boa, e pra mim, ela é a melhor perk de exaustão atualmente, tá? Ela é muito útil, você vai poder usar o tempo inteiro quando você pular janelas, pallets, o que for, e você vai ganhar 50% de sanidade, enfim, 3 segundos, depois 40 segundos de exaustão, fechou? Uma perk muito, muito boa. E pra mim, na minha opinião, a melhor perk de exaustão atualmente, tá? Ainda mais pra quem é iniciante, beleza? Agora vamos pra perk da Ada aqui, né? A perfil baixo. Basicamente ela suprime os seus grunhidos de dor e a criação de poças de sangue e as marcas por até 90 segundos, beleza? E ela só serve basicamente quando a partida tá toda uma merda, tá ligado? Porque basicamente ela só ativa de fato quando você é o último sobrevivente da partida, então é bem situacional. Então eu vou deixar ela aqui em ruinzinha, mas se você for combar com deixar ela pra trás... Não, vamos deixar aqui em situacional, vai. Se você combar com essa perk aqui, mano, pode te ajudar demais a encontrar a hatch facilmente, tá? E aí sim essa perk aqui seria útil, beleza? Mas é basicamente isso. Dá até pra fazer uma build stealth, né, com isso aqui, com algumas perks aqui. Se vocês quiserem eu faço um vídeo mostrando pra vocês a build mais stealth do jogo, tá ligado? Mas enfim, continuando aqui então, vamos pro Lucky Break, né, quebra sorte. Perk da Yui, que basicamente quando você estiver machucado e tal, né, quando sofrer um hit e ficar machucado, você suprime as poças de sangue e também as marcas no chão, né, de pegadas, por até 60 segundos, beleza? E quando você estiver curando o sobrevivente, você recarrega o quebra sorte até a sua duração máxima do efeito de novo, beleza? E ela também desativa sempre que você estiver saudável ou caído no chão, beleza? Então é uma perk legal também pra ser stealth, mas ela é situacional pra caramba, velho. Então vou deixar ela aqui em ruinzinha, tá? Vou deixar ela aqui em ruinzinha, porque vai depender bastante da situação, enfim, já tem muito aqui no situacional, então vamos deixar desse jeito, beleza? Outra perk agora é da Ellen, né? Tem Estrela da Sorte aqui. Essa perk faz basicamente, enquanto você estiver escondido dentro de um armário, se você se beneficia dos seguintes efeitos: você suprime os seus grunhidos de dor, e quando você sai do armário, você se beneficia por 30 segundos de suprimir também grunhidos de dor e a criação de poças de sangue, e a hora de todos os sobreviventes são revelados a você, e a hora do gerador mais próximo é revelado em amarelo pra você também, e tem um cooldown de 30 segundos, beleza? Essa sim é uma perk mediana, uma perkzinha legal, dá pra você usar em algumas situações, principalmente se for pra escolher do killer ou pra ter informação. Uma perkzinha legal, ela se ativa facilmente também, é só entrar no armário e tal, enfim, é boa, tá? Beleza, então, agora vamos pro Made for This, né, mano? Feito pra isso, velho. Essa perk também sofreu alguns buffs, alguns nerfs, agora ela não tá mais tão boa quanto era antigamente, mas basicamente ela faz com que quando você estiver no estado ferida profunda, né, você ganhe até 3% de sanidade, beleza? Dá pra combar com resiliência, por exemplo, ficaria muito bom, mas no geral mesmo, é uma perk ruinzinha atualmente, tá? Se fosse antigamente quando você ficava machucado e aí, no geral mesmo, já ficava mais rápido, acho que a 2% ou 3% de velocidade era muito bom. Hoje em dia já não é mais tão bom assim, tá? Já depende muito mais da situação ali. Outra perk agora, o Metal of Man, né? Metal do homem, não sei como que traduz isso aqui, tá traduzido tudo bugado aqui no site. Mas enfim, essa perk aqui basicamente faz com que você consiga sobrevivente a habilidade de resistir a um ataque que levaria ele ao estado morrendo, desde que ele tenha recebido 3 golpes de proteção. Ou seja, você tem que tancar 3 golpes, né? 3 hits pra algum sobrevivente pra estacar isso aqui. E depois, quando ele for te bater, você não vai cair, beleza? Você vai tá no efeito resistência, tipo um Dead Hard, só que dá pra usar muito mais vezes na partida, muito melhor, tá ligado? É uma perk útil, beleza? Próxima perk então, Ilusão Espelhada, mano. Essa perk aqui, que basicamente quando você chegar num total de até 20% de progressão no gerador, né, de progresso, você consegue ativar ela, e aí você cria basicamente em qualquer coisa, pode ser portão de saída, baú, gerador, totem, uma ilusão de você mesmo fazendo alguma dessas ações pra confundir o killer, tá? E ela dura por até 60 segundos, beleza? Essa é uma perk totalmente situacional, mano. Vamos ter que abrir aqui mais o top situacional, porque realmente tem muita perk situacional, beleza? E agora vamos pra perk Momento de Glória, que basicamente essa perk do Trevor faz com que você consiga, depois de remexer 2 baús, né, mexer neles, abrir, enfim,
você possa ativar essa habilidade aqui de quando você estiver machucado, você basicamente ativa e fica no estado quebrado por 60 segundos, depois você é curado, e se você cair, esse efeito é cancelado. Então é uma perk ruim, tá? Tem nem muito o que falar. A próxima, No Meter, né? Sem incômodos, outra perk ruim. Você basicamente consegue aumentar a sua velocidade para se levantar em até 25%, e você também consegue reduzir os grunhidos de dor quando estiver no estado ferido, por até 75%, beleza? Também suprime as poças de sangue, enfim, é basicamente pra você ficar, entre aspas, detectável, só que você tá o tempo inteiro machucado no Broken, você não pode se curar a partida inteira, é uma bosta, cara, não usa essa perk, tá? Por favor. Vou até colocar ela aqui, ó, em horrível, tá? Inútil ou horrível, você pode escolher. Vamos colocar aqui inútil, né? Tá faltando um perk no inútil ali, essa perk é inútil, tá? Agora vamos com o Ninguém Fica Pra Trás, né? Ninguém Deixado Pra Trás. Essa perk é mais pra quando ativa no final da partida, né? Mas é basicamente você consegue desenganchar, curar, levantar sobreviventes 50% mais rápido, beleza? E você também aumenta o efeito de pressa do sobrevivente desenganchado por até 7% a mais, beleza? A hora também dos outros sobreviventes são reveladas. E é basicamente isso, aumenta a velocidade de desenganchar e curar em 12% e concede 100% de bônus de pontos de sangue para ações altruístas. Beleza? Então é uma perkzinha boa, uma perkzinha legal, só que também depende muito da situação, beleza? Então, outra perkzinha situacional. Vou deixar, na verdade, ela aqui no ruinzinho, porque apesar dela ajudar, é só no final da partida. Não, vai ficar aqui em situacional, beleza? Perkzinha situacional. Próxima perk, então, é objeto de obsessão, mano. E basicamente essa perk faz com que você consiga ver o tempo inteiro a hora do killer, porque sempre que ele ativar alguma perk de ver a hora, você vai ver a hora dele e vai ver a sua, e quando estiver fora do raio de terror dele, você vai ver a hora dele e vai ver a sua também, tá ligado? É uma perk perigosa, mano. Bem perigosa e também bem situacional, depende se você souber lupar ou não, tá? Mas vou pôr ela aqui em mediana. Próxima perk, então, gente, é fora dos registros ou off the record. Quando ela for ativada, ela faz com que a aura do sobrevivente não seja mostrada ao assassino e ela reduz em 100% os gemidos de dor dele, além de conceder os efeitos de estado de resistência ao sobrevivente por um tempo, após ele ser desenganchado ou sair do gancho sozinho, né? No entanto, se o sobrevivente realizar alguma ação conspícua, né, como curar, reparar, etc., o efeito é interrompido na hora, beleza? Prematuramente. Cara, é uma perk que também depende bastante da situação, beleza? Vai depender bastante mesmo. Então eu vou deixar ela aqui em ruinzinha, que ela não vai te ajudar tanto assim, tá? Quanto, por exemplo, essas perks aqui de cima. Próxima perk, então, é o de mãos abertas. Essa perk basicamente aumenta o raio de todas as habilidades de leitura de aura emanadas de si mesmo ou de outros sobreviventes por até 16 metros, beleza? Ela é uma perk mediana, ok? A perk superar faz com que quando um sobrevivente estiver ferido, ele recebe um bônus de velocidade de movimento por uma duração maior, facilitando a fuga dele, tá? Só que essa duração maior é só por 2 segundos, depois você fica exausto por 40 segundos, beleza? Então é uma perkzinha ruinzinha, beleza? Depois tem a perk Super Zeloso ou Excesso de Zelo, beleza? Essa perk concede um bônus de velocidade de ação quando você limpar ou abençoar algum totem, e dependendo se o totem for normal ou amaldiçoado, beleza? Se ele for normal, a velocidade de reparo dele aumenta em 10%, e se for um totem amaldiçoado, aumenta em 20%, beleza? E essa perk é desativada quando o jogador perde o estado de saúde. Não preciso nem dizer nada, né? Outra perk, então, é a Orientação Parental. Essa perk faz que, basicamente, depois de você atordoar o assassino por qualquer meio, a Orientação Parental suprime suas marcas, poças de sangue e grunhidos de dor pelos próximos 7 segundos, tá? Pra mim, ela é uma perk bem inútil, mano, na real. Não tem muito o que falar, porque o killer vai estar na sua frente, tá ligado? Você vai estar lupando ele, não faz sentido nenhum você ficar meio que indetectável na frente do killer, tá ligado? É óbvio que ele vai atrás de você, não tem muito o que fazer em relação a isso. Próxima perk, então, é a Farmácia. Essa perk aumenta a velocidade de vasculhar baús e garante um kit médico de emergência quando você conclui a interação, beleza? Além disso, ela também reduz o alcance auditivo de ruído de vasculhar baús em até 8 metros, beleza? Ela é uma perk situacional, cara. Vai depender bastante, tá? Da situação. Se não, ruinzinha, mas vamos deixar aqui em situacional, beleza? Porque pelo menos ela te dá um kit médico de emergência. Próxima perk, então, mano, é o Plot Twist, beleza? Quando você estiver machucado, você pode ativar a habilidade de cair no chão de propósito, e aí depois de se recuperar completamente, você consegue levantar já curado instantaneamente, e você também ganha 50% de velocidade, beleza? Por até 4 segundos, fechou? Essa perk, ela é muito, muito boa, bem melhor do que a perk do Bill, então eu vou com certeza colocar ela aqui em útil, beleza? Só que também depende bastante, né, se o clear vai ou não te pegar, mas se você souber usar certinho, mano, pode te ajudar demais, beleza? Na real, gente, mediana, vai, vamos pôr mediana aqui, porque tem chance do killer encontrar assim o sobrevivente, ainda mais porque ele fica soltando gemido de dor, né, enfim, então deixa pra lá. Depois tem o Instinto Saqueador, beleza? Essa perk faz que basicamente você aumente a chance de encontrar itens de maior raridade em baús, tá? Ela é uma perk ruinzinha, beleza? Só vai servir pra isso, não adianta pra mais nada, tá? Próxima perk então, a perk da Jane, tá? A perk Pousou. Essa perk basicamente faz com que
sempre que um gerador for concluído, você consegue por até 14 segundos suprimir as suas marcas, beleza? E você também consegue revelar a hora do killer reparando o gerador por até 6 segundos pra você mesmo, beleza? É uma perk ruinzinha, nada demais. Agora vamos pra perk do Vitório, a energia potencial. Essa é uma perk legal, você pode ativar basicamente um ritual ali no gerador e aí você consegue converter apenas 1% de progressão em 1,5% de progressão e aí quando chega em 20 você solta tudo de uma vez e aí aumenta muito a progressão do gerador, beleza? Eu acho essa aqui uma perk útil, beleza? Eu acho assim uma perk bem útil, ela pode te ajudar demais a fazer os geradores bem mais rápido, beleza? Depois tem o disputa de força, né, ou luta poderosa, que basicamente você consegue, se você chegar até 15%, né, de progressão, quando estiver caído no chão, na frente de uma pallet que o killer te pegar, você pode basicamente pular do colo dele, estudando o killer por alguns segundos, beleza? Então, essa é uma perk útil também. E na verdade, essa aqui eu vou colocar uma perk muito útil, porque ela é muito boa, dá pra usar o tempo inteiro, é muito boa, cara. E pra não ficar também tão assim, eu vou colocar o círculo de cura aqui, e muito útil. Ele também é bem útil, dá pra você colocar várias vezes por partida. E o alerta também, que vai te ajudar sempre a ver a hora do killer facinho, beleza? Agora, a perk premonição, beleza? Essa perk faz com que você receba um aviso auditivo quando você olha na direção do killer dentro de até 36 metros, beleza? E ela tem um cooldown de 30 segundos. Então é uma perk ruinzinha. Ah, e quando o killer te olha pra você também, se não me engano, essa perk ativa, tá? Então é meio que nos dois casos. Próxima perk então é o Prophecy. Essa sim é uma perk muito útil, tá? Quando você tiver em até 4 metros para o sobrevivente, né, fazendo o gerador junto com ele, basicamente, você consegue aumentar a velocidade de reparo em até 10%, beleza? Então essa perk é muito boa para avançar muito rápido os geradores, fechou? Depois tem a perk rápida e silenciosa, é muito boa também para quem tá começando agora, que basicamente você consegue pular janelas, pallets, entrar em armários, tudo sem fazer nenhum som, e depois tem um cooldown de 20 segundos para você poder fazer de novo aquela ação, fechou? Próxima perk então, gente, dessa vez do Vitório, é a perk Gambito Rápido. Essa perk faz com que os outros sobreviventes na área do gerador reparem o gerador mais rápido enquanto você estiver sendo perseguido pelo assassino, tá ligado? E quando você perde o estado de saúde, você demora mais 60 segundos, né, mais 1 minuto pra poder fazer voltar a funcionar, beleza? É uma perk mediana, tá bom? Próxima perk então é a cura reativa, beleza? A perk da Ada, Area Wong. Essa perk permite que sempre que outro sobrevivente dentro do raio de 32 metros da sua localização perca o estado de saúde, de qualquer forma que seja, enquanto você estiver no estado ferido também, né, machucado, você consegue até 50% de progressão na sua cura, na sua barra de saúde, beleza? Cara, outra perk extremamente situacional. Você não vai saber se o sobrevivente já tá perto de você pra apanhar ou não, tá ligado? É bem difícil. Ou se machucar no geral em si, né? Agora tem a perk tranquilização da Rebeca ou reconforto. Essa perk basicamente permite que você pare o progresso de sacrifício de sobrevivente quando estiver no gancho, quando você se aproximar dele, beleza? Dá pra congelar em até 30 segundos esse efeito. Essa sim é uma perk boa, essa sim é uma perk útil, beleza? A próxima perk da Zarina, o rank vermelho, ela faz com que o assassino receba uma notificação de ruído alto e efeitos sonoros de corrida pro armário, mas só quando o sobrevivente entra em um armário enquanto a perk estiver ativada, tá ligado? E ela tem um cooldown de 40 segundos. Situacional, gente. Não tem nem muito o que falar sobre isso, né? Próxima perk, e essa sim é muito útil, tá? É a Aliança Reprimida, que basicamente você consegue bloquear um gerador por até 45 segundos, beleza? E aí depois tem um cooldown de 30 segundos. E o porquê que ela é boa? Parece que não, gente, mas isso pode impedir o killer de chutar o gerador e ele regredir, tá? Então pode ajudar demais você em situações específicas aí, pra manter o gen bem de boa e o killer não poder patrulhar naquele momento, ter que ir até o sobrevivente, enfim, dá uma complicação pra vida do killer, então pode ajudar demais aí vocês, fechou? Próxima perk então é o Manifesto Residual, perk da Red Kaur, que faz com que quando você conseguir cegar o assassino sofre de cegueira por até 30 segundos. Eu realmente não sei se essa perk funciona muito bem, gente, porque eu testei ela e parece que não funcionou. Parece que o killer não ficou atordoado por todo esse tempo aí, tá? Então essa perk eu não sei exatamente como ela tá funcionando. Na teoria ela é uma perk muito útil, mas na prática, cara, eu achei ela inútil, tá? Tipo, eu não percebi diferença nenhuma. E se você for abrir aí o baú, né, você tem a chance de garantir já uma lanterna básica, né, da amarelinha, que agora é azul, né, pra vocês poderem aí continuar jogando a partida, fechou? Só que, ou verde, alguma coisa assim, eu ainda não entendi direito as cores ainda, tá? Mas beleza, no geral é isso, mano. Se a gente for considerar que essa perk realmente cega por 30 segundos, se realmente for o caso, pô, muito útil. Mas eu testei em live, mano, e ela não cegou o Wesker, tá? Eu ceguei o Wesker lá, ele voltou a andar normalmente, voltou a jogar, então eu achei ela bem inútil. Mas essa questão aqui fica completamente a favor de vocês aí poderem comentar aí, né, nos comentários o que vocês acham sobre essa
essa perk, beleza? Próxima perk, então, é a perk Resiliência, mano. Não tem nem o que falar, muito útil. Ela basicamente faz que quando você estiver machucado, você aumenta em 9% a velocidade de tudo que você for fazer. Pular janela, fazer gerador, desenganchar, tudo, tá ligado? É muito, muito boa, muito útil. E é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores perks do jogo inteiro, tá? Depois tem a perk Ressurgimento, né? Depois que você for desenganchado, você já sai em até 70% curado. Ajuda demais o pessoal já te curar. É muito útil também, beleza? Basicamente, o espírito de recruta faz com que você consiga revelar a aura de todos os geradores que estão regredindo depois do jogador realizar algum teste de habilidade bem sucedida durante a reparação de um gerador, beleza? Não tem muito o que falar, né, gente? Pra que você vai querer ver o gerador que tá regredindo, mano? E outra, se o killer for chutar, você já sabe, porque ele foi pra lá. Então, mano, inútil total, tá ligado? Pelo menos na minha opinião, né? Depois tem a perk Sabotar do Jake, mano, que basicamente faz você poder sabotar ganchos tranquilamente. É uma perk ruinzinha, tá? Porque com a caixa você faz muito mais rápido. Dá pra aumentar a velocidade também se você combar com a caixa ali e tal. Aí fica um pouco mais situacional, mas ainda assim é uma perk bem ruinzinha, beleza? Depende bastante do que você tá fazendo e tal. E dependendo da situação é mais fácil você guardar um slot pra poder usar a própria caixa de reparos, fechou? Depois tem a perk Escavador, que basicamente faz com que você recarregue uma caixa de ferramentas esgotada depois de acertar uma certa quantidade de teste de perícia, tá ligado? Pra você poder voltar a caixinha a funcionar aí, a caixinha de ferramentas, beleza? Mano, situacional demais, velho. Vai depender bastante se você vai conseguir fazer essa estratégia funcional ou não, beleza? Dá pra deixar até em mediano aqui, se vocês quiserem, mas vou pôr aqui em situacional, fechou? Até porque vai depender bastante da cena mesmo. Próxima perk, então, do Nicholas, né, mano? Essa perk faz com que quando você entra no raio de terror dele e você olha pra ele, você grite e revele a hora dele por até 5 segundos, beleza? Eu ia colocar em estacional, mas eu acho que é uma perk ruinzinha mesmo, beleza? Próxima perk, então, é o segundo vento, ou segundo fôlego, né? A perk do Steve. E esse segundo vento faz com que, basicamente, permite, né, que um sobrevivente se cure automaticamente depois de um tempo após ser desenganchado, beleza? E quando o jogador é curado por essa vantagem, ele recebe efeito quebrado por um período de tempo, mas depois a cura automática se ativa, restaurando o estado de saúde, beleza? Eu achei essa perk muito, muito útil, beleza? Achei ela uma perk da hora e vale a pena, sim, você usar ela, beleza? Próxima perk, então, é o autocuidado. Basicamente faz com que você possa se curar sem o kit médico, né? Só que você cura só 35% da velocidade normal de cura. Então é bem, bem lerdo, tá? Vai demorar bastante. Então, mano, é uma perk bem mediana, beleza? Você tem que combar aí pra deixar ela boa. Depois tem a perk Autopreservação, a perk da Yunjin, beleza? E ela faz que sempre que outro sobrevivente for atingido com um ataque básico ou um ataque especial dentro de um raio de 16 metros de você, essa perk se ative e é basicamente você consegue reduzir, né, tanto marcas, ruído de dor, sangramento, por até 10 segundos, beleza? Então é uma perk ruim, se o que não tiver atrás de você não tem pra que ativar ela, então é isso. Agora vamos pra essa perk aqui da Tauri, né? E essa perk basicamente faz com que você consiga trocar o seu estado de gancho com outro sobrevivente que tá prestes a ser sacrificado, beleza? Que tiver um Death Hook, fechou? É uma perk também útil. Ok? Outra perk então é o Caio Escorregadia, que aumenta suas chances de tentar se soltar de um gancho, né, por conta própria, adicionando 3 tentativas de poder se auto-desenganchar e aumentando também a porcentagem de sucesso de cada tentativa, beleza? Situacional, mano. A próxima perk então é o pequeno jogo, que permite que qualquer sobrevivente que esteja utilizando essa perk consiga detectar a presença de totens, tanto normais quanto amaldiçoados, por meio de um sinal sonoro. Mano, ruim. Na verdade, vou deixar aqui em horrível, vai, pra dar um pouco mais de diversidade aqui, tá ligado? Outra perk aqui de exaustão, né, mano? O golpe de sorte, golpe smash, não sei como que tá traduzido aqui, a perk da Yunjin. Quando você stunar um killer, você ganha velocidade. É uma perk útil, caso você consiga stunar, né? Senão é bem situacional, mas é uma perk útil aí e dá pra você conseguir uma boa de uma vantagem, beleza? Próxima perk, então, é o único sobrevivente da Laurie Strode. Ela basicamente concede a você uma imunidade e habilidade de leitura do assassino quando ele estiver dentro de um raio de até 72 metros, beleza? E essa sim é uma perk bem mais útil, fechou? Agora vamos pra perk Solidariedade aqui da Jane, né? Que basicamente permite que quando você curar outro sobrevivente, você também se cure passivamente em uma proporção obviamente reduzida da sua velocidade de cura altruísta, né? No caso é até 70%, beleza? Essa também é uma perk útil, pode te ajudar, beleza? A perk Último Sobrevivente permite que quando você for o último da partida, literalmente, né? Você aumente a velocidade de reparo do gerador em 75% e a abertura de portões ou escotilha, caso tenha a chave, né? Em mais 50%. É uma perk ruim, tá? E também depende muito da situação que você tiver ali, mano, porque pra conseguir fazer um gerador tão rápido assim e o killer não te ver e se for último da partida, tá ligado? É complicado. A próxima perk, então, é a perk da Cheryl, né? O guarda-almas, que basicamente faz com que, depois que você for curado do estado caído, você se beneficia do seguinte efeito. Você basicamente consegue resistência por até 8 segundos, só que a resistência é cancelada prematuramente ao realizar uma ação conspícua, né? Então é basicamente um DS, você não pode fazer mais nada, senão você perde a resistência, beleza? E ela tem um cooldown de 30 segundos. É uma perkzinha ruim. Pra não dizer horrível, né? Vamos deixar aqui em horrível, mano. Você ganha um hit a mais, mas tem perks muito melhores que ela, beleza? Depois tem a perk especialista, né, mano? Da Lara.
de novo, galerinha. Sempre que você for destravar ou vasculhar algum armário, você ganha um token a mais. Você pode até ter 6 tokens e isso ajuda na reparação de geradores, beleza? É uma perkzinha legal, mano. Uma perkzinha que eu vou deixar em mediana, beleza? Próxima perk, então, é o Frios na Espinha, né? Frio na Espinha. Essa perk, ela já foi muito boa. Hoje em dia ela já não é mais tão boa assim, mas basicamente ela avisa o sobrevivente quando o killer estiver olhando diretamente pra ele, dentro de um raio de 36 metros, beleza? E além disso, ele aumenta também a velocidade de certas ações e a chance de sucesso em testes de habilidade enquanto você ativa eles, fechou? Em até 6%. É uma perkzinha mediana, tá? Pra não dizer ruinzinha, vamos deixar aqui em ruinzinho. Ele é ruim. Agora, o Sprint Burst, mano. O Sprint Burst é uma perk legal, só que ainda assim, ela é bem situacional, tá? Você vai ter que ficar andando a maior parte da partida pra poder estacar, depois tem que correr, não pode ativar a hora que você quiser, é difícil. Tem perks melhores de exaustão. Agora tem a perk Fique de Fora. Essa perk basicamente faz com que os testes de perícias bons sejam convertidos em testes de perícias ótimos, beleza? Enquanto você estiver no register do killer, você vai acumulando os tokens, depois você vai gastando eles pra poder te ajudar, fechou? É uma perk extremamente boa, tá? Próxima perk, então, é essa perk aqui, né, dos Aestres, que faz que depois de você ficar parado por até 4 segundos, você consiga ver a hora do assassino, mas também é de baús e de geradores de até 24 metros da sua localização, beleza? É uma perkzinha legal, mano, vou deixar ela aqui em mediana, beleza? Próxima perk, então, é o Sentido Rua. Ela aumenta a eficiência dos seus itens em até 25%, beleza? E de todos os sobreviventes até 8 metros de você, e quando eles saírem de perto, né, fica o efeito perdedor por 15 segundos depois, beleza? É uma perkzinha mediana também, cara. Próxima perk então da Sable, Força nas Sombras. Essa sim é uma perk útil. Ela faz com que você possa se curar sempre que você for machucado. Se você for até o basement, e aí você se cura até 70% mais rápido, beleza? E a hora do assassino é revelada pra você por até 10 segundos. É bem da hora. Próxima perk então é a perk Trabalho em Equipe, Furtividade Coletiva. Basicamente faz com que quando alguém te curar, quando você for curado, tanto você quanto o sobrevivente que te curou se beneficiam da vantagem que suprime as marcas, arranhões e tudo mais de vocês, enfim, beleza? Cara, pra mim é uma perkzinha ruim. E depois tem a perk aqui, né, da Thalita também, que concede um bônus de velocidade de movimento aos 2 sobreviventes após a cura de um deles, beleza? Bem situacional, cara. Depois tem a perk da Feng, tá? O Técnico, que reduz o ruído do reparo dos geradores e prevém também de explosões, o gerador não explode fazendo aquele barulhão todo e aquela animação e tal. E além disso, ele também permite você reparar geradores danificados furtivamente, dependendo da sorte do jogador, beleza? Então, mano, é uma perkzinha mediana, ok? Depois tem outra cidade que você pode se arrastando e se curando, beleza? Em até 50%. É muito, muito bom. Aumenta um pouco aí a velocidade e tal. É uma perk legal, cara. Então dá pra pôr ela aqui em mediana, beleza? Próxima perk, então, é o Isso Está Acontecendo, que aumenta a zona de sucesso, né, do seu teste, enquanto você repara ou cura por até 30% também, enquanto tá no estado machucado, beleza? Então ela serve pra aumentar as skill checks, né, pra você conseguir acertar melhor, e também pra conseguir se curar quando você prova que tiver machucado, você cura mais rápido, alguma coisa assim. É basicamente isso mesmo, gente, confirmei aqui. Então, cara, essa é uma perkzinha também mediana, beleza? Próxima perk, então, é a Solução de Problemas. Perk do Gabriel Soma, beleza? E a Solução de Problemas faz com que quando ela for ativada, né, ela revela a hora do gerador com maior progresso para o sobrevivente, além de revelar também a hora do killer por alguns segundos. A hora do assassino fica revelada após derrubar uma barricada enquanto o sobrevivente está sendo perseguido pelo assassino, beleza? Vou colocar aqui ruizinha, mano. Depois tem o Inquebrável, né, o Unbreakable, que você consegue se levantar sozinho uma vez por partida, beleza? E também se recupera até 35% mais rápido. Ela é uma perkzinha ruim, cara. Não tem muito o que falar sobre ela não, mano. Ela já perdeu também muito do potencial dela, tem perks muito melhores que ela, fechou? Depois tem a perk Subida Ante, que basicamente faz com que você consiga aumentar as chances de alto desengaste para todos os sobreviventes, beleza? E para cada sobrevivente restante também a perk concede uma ficha, e cada ficha aumenta em até 3% das chances de o sobrevivente se auto-desengatar, beleza? Se auto-desenganchar ali do gancho, acumulando até um máximo de 9%. É alguma coisa assim. Então vamos dizer que é uma perk situacional também. Evasão Urbana, quando você estiver agachado, você pode ir até 100% mais rápido, né? Essa é uma perkzinha, cara, mediana, vai. Não vou dizer que ela é útil, porque depende muito do que você tá fazendo ali, né? Se você tá querendo ser stealth ou não. Então é uma perkzinha mediana, fechou? Agora tem a perk Vigília, né? Que ela aumenta em até 30% a velocidade que você pode se recuperar de exaustão, exposto, hemorragia e tudo mais. É muito, muito boa, beleza? Essa aqui sim é uma perk muito útil, tá? Depois tem a perk Visionário, que ela basicamente faz com que você consiga ver a hora dos geradores em até T2 metros. E para cada gerador que for concluído, essa perk se desativa por até 16 segundos, beleza? Como se fosse um cooldown mesmo. E cara, ela é uma perk ruinzinha, né? Vamos ser sinceros. Na real, ela é uma perk inútil, mano. Não tem por que você querer ver a hora, tá ligado? Sendo que, tipo, sei lá, pra mim não faz sentido. Você pode começar outro gerador, ou pode tentar procurar o pessoal pelo vínculo.
inútil. Depois tem a perk Acorde, que vai ajudar você não só a ver a hora das portas no final das partidas, como também aumentar a velocidade que você abre elas em até 25%, beleza? Essa é uma perk útil, tá? Mais uma perk mediana, né? Porque não dá pra comparar com essas perks aqui, tá ligado? São bem melhores. Depois tem o Nós Vamos Conseguir, que aumenta a velocidade de cura em até 100% pelos próximos 90 segundos depois de enganchar o sobrevivente. Essa é uma perk muito útil, beleza? Muito útil mesmo, mano. Depois disso tem Nós Vamos Ver Pra Sempre, que basicamente você consegue curar alguém do chão em 100% mais rápido, e essa pessoa ainda por cima recebe o efeito de resistência por 10 segundos, mano. É muito útil e ajuda demais nas partidas, tá? Depois tem Perverso, que é a hora do assassino revelada pra você por até 20 segundos depois de você desenganchar ou ser desenganchado, e também faz com que você possa ser desenganchado sozinho aí, né? Tentar se desenganchar e conseguir, basicamente, se você for enganchado no porão, tá? E se você for o último sobrevivente, esse efeito é anulado igual acontece com o Deliverance aqui, então é uma perkzinha situacional, tá? Bem situacional. Depois tem a Janela de Oportunidade, que é uma perk ótima pra quem tá começando, só que serve a parar, tá? Porque ela basicamente faz que você consiga ver a hora de todas as paletes, barricadas, tudo. Janela, tudo mesmo, em um raio de até 32 metros de você. Ela é boa, dá pra saber quando a parede foi quebrada ou não, a parede foi quebrada ou não, enfim. Só que ela tem um risco aí, né, rapaziada, que basicamente ela pode ser uma perk bem viciante pra você e você precisa se desprender dela pra poder testar muito mais outras perks ótimas, fechou? A próxima perk, então, é o Escuta Telefônica. Quando você repara um gerador até 40%, essa perk se ativa, né, se você apertar um botão. E aí você consegue instalar uma armadilha que fica por até 120 segundos, beleza? E sempre que o sino vier dentro do raio de 14 metros, a hora dele fica revelada para todos os sobreviventes, beleza? E ela desativa quando o gerador for danificado ou caso o cronômetro se esgote, beleza? E a hora fica em amarelo revelada para todos os sobreviventes, enquanto essa perk estiver em uso, fechou? Essa sim é uma perk útil também da Ada, beleza? E agora vamos falar aqui sobre as 3 perks da orelha, né? E depois das do The Walking Dead, fechou? Então, a perk aqui, não causar dano, né? Não causar mal, ela permite que o sobrevivente cure outros sobreviventes mais rápido, dependendo do estado do gancho do sobrevivente. Se ele foi pendurado 1 ou 2 vezes, aí a cura é ainda mais rápida, beleza? E aí você recebe um bônus no progresso em teste de perícia a cada acerto, fechou? Essa é uma perk também útil, beleza? A outra perk dela, que é o Dever de Cuidado, basicamente faz com que quando você for atingido por ataque do assassino, né, do killer, enquanto estiver saudável, os sobreviventes até 16 metros recebem um bônus de velocidade de movimento por um curto período de tempo, beleza? O que pode ajudar a escapar ou se recuperar. Essa é uma perk também útil dela, beleza? E por último, a perk Resposta Rápida. Quando você sai de um armário bem rápido, você recebe efeito de exausto por um tempo, mas em compensação você consegue ver a hora do assassino por alguns segundos, que pode ser útil para avaliar a situação e planejar a fuga. Só que ainda assim, cara, é uma perk bem situacional, beleza? E agora, rapaziada, só pra finalizar aqui o vídeo completão, mano, vamos falar aqui das perks do Rick, da Michonne, que não tá aqui, mas eu vou explicar pra vocês como funciona e onde eu colocaria elas, beleza? A do Rick, de criar uma palete frágil, basicamente, pra mim, fica aqui em horrível, beleza? Você vai criar uma palete que você vai dropar e vai quebrar, ela vai ser extremamente situacional, mas, mano, situacional num ponto que, tipo, vai ser impossível de você acertar, sabe? Só se você for muito bom mesmo e dar instant, tá ligado? As outras perks deles são tudo pra altruísmo também, mas não são nada demais. É pra ajudar o sobrevivente a ficar mais stealth, tá ligado? Então, também, pra mim, são perks ruins. Da Michonne, de você poder stunar o killer quando você pula, ela estaria aqui em muito útil, só que ela tá em mediana, porque o range dela é ridículo. É 3 metros, então você tem que estar colado no killer, senão você não acerta, tá ligado? O sobrevivente tem que cair literalmente na janela. É bem complicado de acertar. A de você conseguir levantar por 30 segundos e depois cair é uma perk útil, beleza? Útil para mediana, porque depende também se vai ter o exponencial, né? Então aí fica um pouco nessa questão. E também quando você atordoar ou cegar um killer, né? Os sobreviventes feridos ganham resistência por um tempo aí e conseguem ferrar do killer por um tempo também, beleza? Essa seria uma perk também útil, mediana para útil, fechou? Mas então, rapaziada, é basicamente essa aqui a minha tier list, beleza? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês aí de verdade mesmo. Vocês podem ver que tem muito pouca perk, né? Que são horríveis ou inúteis aqui no jogo. A maioria são muito boas, dá para ter um proveito legal delas, só você saber realmente administrar, fechou? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês, principalmente quem é mais iniciante, fechou? Esses vídeos são extremamente longos, só dá muito trabalho de fazer. Então se você puder, por favor, mano, deixa o like, apoia aí, tá? Se inscreve no canal, compartilha pros seus amigos que também gostam de DBD, também queiram aprender mais sobre o game, beleza? O jogo, enfim, fechou? E se tiver mais atualizações que vocês quiserem, eu trago mais aqui pra vocês, beleza? Sempre que possível. É isso, gente. Obrigado a todo mundo de coração. Beijão pra vocês. A gente vê sobre vídeos no próximo vídeo. Acesse o link aí na descrição se você quiser me ajudar, beleza? Pelos links aí da Amazon, sem nenhum custo adicional, você vai estar me ajudando demais comprando qualquer coisa por lá. E de qualquer forma é isso, gente. A gente se vê sobre vídeos no próximo vídeo. Faz tudo isso que você sentir no seu coração. E é isso. Tchau, tchau, gente. Beijão pra vocês. Tchau, tchau.